Muito boa tarde, prezados amigos. Muito boa tarde, prezadas amigas. Vocês que estão nos acompanhando em todo o Brasil, aqui no canal da Resistência. Hoje é dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, Dia do Jornalista. E nós estamos tendo esse encontro aqui muito especial com vocês, recebendo convidados que, com certeza, vão nos proporcionar um encontro muito legal. Presidente Lula, governador Wellington do Piauí, deputado Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde. Com certeza, presidente, tem uma enorme expectativa em todo o Brasil para esse nosso encontro. Boa tarde, presidente Lula. Boa tarde, Pimenta. Boa tarde, Padilha. Boa tarde, Wellington. Pimenta, você esqueceu de uma data que é simbólica hoje. Hoje, mais ou menos nesse horário, eu estava, há 2 anos atrás, me entregando à Polícia Federal. Você estava no sindicato e eu tomei a decisão de me entregar na Polícia Federal para provar que o Moro e a força-tarefa da Lava Jato eram mentirosos. E ainda vamos provar mais ainda. E eu penso que essa live é muito importante porque ela está sendo transmitida por vários outros canais da internet, ou seja, eu sei que está no meu site, eu sei que está no site do PT, no site dos deputados, sabe, dos senadores, está no 247, está na Revista Fórum, está no TCM, sabe, e tem muitos outros que devem estar transmitindo direto esse debate. E é extremamente importante que a gente tenha conosco um governador de Estado, do Nordeste, um governador do Estado que está sofrendo, sabe, a ausência, sabe, do cumprimento das promessas feitas pelo governo federal, que todo dia anuncia uma quantidade de recursos e que nunca chega lá. Então, vai ser muito importante que o Wellington esclareça para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, o que está acontecendo de verdade no Piauí. Bem, é uma live, ô Pimenta, em que a gente tem muitas coisas para discutir. A gente tem a questão sanitária, que você tem no debate um especialista extraordinário, que é o companheiro Padilha, que foi nosso ministro da Saúde, foi o ministro dos mais médicos. A gente tem você, Pimenta, que tem sido um dos deputados mais atuantes, foi um líder excepcional do PT, sabe, durante 2 anos consecutivos, para a gente discutir, sabe, a questão sanitária, a questão econômica, a questão política e discutir um pouco o futuro, sabe, do nosso país. Então, eu gostaria, Pimenta, que a gente começasse com o companheiro Padilha falando da questão sanitária. Tem que ser falas curtas, Padilha, porque também os nossos ouvintes ficam cansados de a gente falar demais. Então, tem que ter falas curtas, sabe? Depois a gente vai ouvir o Wellington falar o que está acontecendo no Piauí de verdade. Sabe? O que ele está fazendo, o que ele está recebendo. E depois, Pimenta, a palavra fica com você para você falar o que a nossa bancada está fazendo aí em Brasília. E aí vamos fazer um debate bem solto, um debate, sabe, bastante amplo, político, democrático, para ver se a gente consegue fazer o povo entender, além da questão do coronavírus, além da questão econômica, o que está acontecendo politicamente no nosso país. Padilha, é com você. Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, né, além dessa data simbólica que todos nós nunca mais esqueceremos desse dia, né, hoje também é o Dia Mundial da Saúde. Então, para mim, que sou médico, lutador do SUS, tive orgulho de ter sido ministro do senhor, ministro da Saúde da presidenta Dilma, poder estar junto com o senhor, com o nosso governador do Piauí, nosso líder Pimenta, e com toda essa rede que está junto conosco aqui, conectada aí na TV Resistência aí que o Pimenta organiza, né? Mas vários blogueiros, as pessoas estão perguntando, para mim é algo muito simbólico, né? E a gente poder conversar com as pessoas do momento difícil, sem dúvida alguma, a principal pandemia, né, que o mundo tem vivido nesse século XXI, uma pandemia que acontece num tempo onde as informações circulam das formas mais variadas e as fake news também. Nós vamos poder falar aqui nessa live aqui sobre a cloroquina,
que o presidente Bolsonaro fez a maior campanha, divulgação, estimulou as pessoas a comprarem cloroquina, o que de fato tem de estudo sobre o uso da cloroquina, né? E que pega o Brasil numa combinação, que eu acho que é essa a diferença do Brasil em relação aos outros países, que é uma combinação do Brasil que já estava numa crise econômica, o PIBinho ali do Guedes, que faz com que a gente aumente muito a população em situação de pobreza, uma crise sanitária que começa com muito vigor, um aumento de casos, e uma crise política institucional de um presidente da República que o tempo todo gera disputa, falta de coordenação, desrespeito às ações, faz briga com os governadores, com os prefeitos, com o ministro da Saúde dele, com todo mundo, né? E um presidente que devia ter vários motivos para saber a gravidade, porque ele fez uma viagem para os Estados Unidos com a comitiva que quase todo mundo voltou infectado, né? Então, ele sabe que o coronavírus não é uma fantasia. O Brasil hoje, presidente, e todos que nos acompanham, segue um pouco no escuro em relação a essa progressão da pandemia. Por quê? Porque, infelizmente, o Ministério da Saúde não preparou o Brasil para fazer o volume de testes necessários que um país do nosso tamanho precisa, a nossa população precisa, numa pandemia como essa. Eu tenho um número aqui, presidente, são dados oficiais, eu acompanho isso aqui diariamente. Quando a gente compara o número de testes feitos nos países pela população, a Itália fez 11,4 testes, 11,4 mil por milhão de pessoas, de habitantes na Itália. A Alemanha fez 10,9 mil por milhão de pessoas. Portugal fez 8,4 mil testes por milhão de pessoas. A Espanha, 7,5 por milhão. Os Estados Unidos, 5.200 testes por milhão. O Brasil, até agora, fez 258 testes a cada 1 milhão de pessoas, ou seja, o número de casos que nós temos no Brasil certamente é muito maior do que o número de casos confirmados, o número de óbitos é muito maior do que o número de óbitos confirmados, e a gente tem uma situação em relação à pandemia de crescimento e com a falta de controle por parte do Ministério da Saúde, que não está ajudando, o nosso governador vai poder falar, não está ajudando os governos estaduais. O que está acontecendo nos estados e dos municípios é por conta dos governadores e dos prefeitos. Eu estava conversando agora com o prefeito de Niterói, ele contando, né, que abriu leitos de UTI, não recebeu R$1 do Ministério da Saúde ainda para abrir o leito de UTI. O que ele está fazendo de testagem, ele não recebeu nada de testes do governo federal. O governo federal tirou os médicos do Mais Médicos, então dificultando a vida do atendimento nas unidades básicas de saúde. Então, esse é um primeiro ponto, presidente, de que a gente vive a pandemia num certo escuro. E o segundo, que a gente precisa de um governo federal que coordene as ações de resposta, tanto na atenção à saúde, mas eu diria, tem uma ação de resposta que combina saúde e economia, que é mobilizar a indústria, as fábricas, as pequenas e médias empresas, para produzir os produtos que a gente precisa para cuidar da saúde. Hoje é o Dia Mundial da Saúde, vários trabalhadores de saúde hoje se expuseram a se infectar por coronavírus porque não tem garantia de máscara para trabalhar, não tem garantia de equipamento de proteção individual. Então, o Bolsonaro devia estar chamando a indústria têxtil e discutir o seguinte: vamos passar a produzir uma parte da produção de vocês de máscara, de avental dos trabalhadores, uniforme dos trabalhadores. Tem trabalhador que sai de casa com a mesma roupa, chega no hospital, volta para casa com a mesma roupa. A gente podia estar movimentando a economia com coordenação do governo federal. A indústria de bebidas, do etanol, a gente precisa entregar, tem que ter álcool, gel, álcool 70, não só para os trabalhadores, mas para quem tem que sair de casa para trabalhar, o trabalhador de aplicativo, o trabalhador da farmácia, o trabalhador de supermercado. Muita gente que tem que trabalhar como ambulante, que não pode interromper o seu trabalho, precisa ter álcool para se desinfetar, precisa ter máscara para poder se proteger, né? Então, a gente precisa estar mobilizando o país inteiro, a indústria, para fazer uma forte ação de produção econômica, atividade econômica, rever os turnos, aumentar turno, contratar mais gente,
A gente precisava enfrentar essa pandemia também gerando economia, né? E o último ponto é essa indefinição o tempo todo que o Bolsonaro causa, né? Eu sempre falo o seguinte: ninguém é obrigado a acreditar em um médico só, né? Meus pacientes continuam atendendo, eu sempre falo o seguinte: ó, você quer conversar comigo? A minha opinião é essa, mas você tem direito a perguntar uma segunda opinião, uma terceira opinião. A questão é que o Bolsonaro está indo contra a opinião de todos os médicos, todos os especialistas, todas as evidências, né? Então, absolutamente contrárias às posições do Bolsonaro hoje e o tempo todo disputa com o ministro da Saúde. Então, estou feliz de estar aqui, feliz de poder conversar, trocar as ideias com quem está nos acompanhando, com muita clareza que nós estamos vivendo um momento difícil no nosso país, e a gente precisa da união do nosso país para enfrentar e para sair mais forte o SUS, para sair mais forte a ideia do Estado, do público, do papel da união dos governadores, da coordenação entre governadores e prefeitos, sociedade, e de mais respeito aos trabalhadores e trabalhadoras de saúde que estão se dedicando a cuidar do nosso povo nesse momento, presidente. Tudo bem, Padilha. Vamos lá, companheiro Wellington. Presidente, primeiro saudar e agradecer aqui por essa oportunidade. Aqui é uma honra muito grande partilhar aqui com o meu querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Stuka, que está aqui nos acompanhando, o Paulo Pimenta, nosso sempre líder, Paulo Pimenta, nosso querido Padilha, nosso sempre ministro Padilha. Veja só, eu vou aqui fazer, presidente, como você me pediu, primeiro, uma memória aqui. Hoje, além do Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, além daquela data que também eu estava lá no Sindicato dos Metalúrgicos, quando o senhor tomou essa corajosa decisão, confesso que ali muitos tinham dúvida, né, se era aquele caminho, mas sempre com uma intuição correta, com toda a sua história que você aprendeu aí, principalmente com a sua mãe, né, eu quero ter a oportunidade de mostrar qual é a verdade, a sua inocência, e eu acho que, olhando para trás, acho que o Brasil compreende isso perfeitamente. E hoje também eu quero saudar aqui os jornalistas, é dia também dos jornalistas, que têm tido um papel muito importante nesse período agora, buscando transmitir o que acontece no mundo, o que acontece no Brasil. Veja só, presidente, 2008 eu era governador, o senhor era presidente, a gente teve uma crise que era só econômica. Ali, eu contava há pouco, numa entrevista que dava há pouco, qual foi a medida que o senhor tomou? Ora, vai dar uma queda na economia. Eu tenho que fazer o anticiclo. Então, chamou os governadores, ia cair a economia, ia cair a receita. O senhor autorizou um programa emergencial financeiro, fez antecipação do Fundeb, fez antecipação de fundo de participação, liberou isso aqui para poder equilibrar estados e municípios. Fez uma forma desburocratizada de financiamentos para investimentos. Veja, qual foi o resultado? Eu me lembro que o senhor foi muito criticado porque chegou de uma viagem internacional onde tinha dito, olha, isso aqui no Brasil vai ser uma marolinha. Muita gente duvidou e foi uma marolinha. Enquanto o mundo inteiro sofreu, perdeu empregos, enfim, no Brasil a gente reagiu, a economia cresceu, gerou emprego, gerou renda. Nós estamos vivendo duas crises ao mesmo tempo. E todas elas têm a ver com o coronavírus. O coronavírus. Então, na verdade, não são as medidas que os estados, municípios, que o país tem que tomar que leva a economia a cair. Na verdade, é o coronavírus, porque isso aqui ou se faz, ou também a economia vai ter o mesmo problema. Pois bem, no meio disso, lembrou, Padilha, e eu gostei muito aí, Padilha, de você fazer essa comparação com o mundo, porque esse número que o Brasil apresenta, de 12 mil casos de coronavírus, isso não é o número real, não é verdadeiro.
apenas os casos que entram na nossa rede em situação grave é que se faz o teste, e somente destes é que sabe. Os casos que causam um efeito médio, um efeito leve, ou os assintomáticos, esses nem entram na rede. O Brasil tinha que estar fazendo, e era isso que a gente tinha pedido na reunião dos secretários de saúde, 25 milhões de exames, 25 milhões de exames. Pelo visto, aí a gente vai fazer, sei lá, 32 mil exames, sei lá, 320 mil exames. O fato é que um estado como o Piauí, que hoje, presidente, tivemos uma notícia ruim, mas perdemos mais um piauiense por coronavírus. Chegamos ao 5º óbito aqui no nosso estado. Enquanto a gente não tinha exame, a gente estava ali numa situação em que fazia 800 exames em todo o Piauí, que tem 3.200.000 pessoas, com gente indo e vindo para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Brasília, com pessoas vindo da China, porque aqui está tendo muito investimento no exterior, da China, da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos, de outros lugares. Então, é uma coisa absurda, tá certo? O que a gente está vivendo. Provavelmente o meu estado, que por essa forma aqui, aparecia com 30 casos, já deve ter chegado aí a 4.000 casos, pelo menos, de coronavírus. Por não fazer os exames, presidente, a gente fica aqui desarmado. Fica desarmado, porque, veja só, o ministro prometeu que ia comprar os exames. E aí passa 10 dias, 15 dias, 20 dias, nada. O que vai chegando é de conta-gota. Aqui é um governador tomando emprestado. Ô, Flávio Dino, me manda aqui mais 400 exames daí, para poder testar pelo menos quem já morreu, testar quem está na UTI. Essa é a realidade até sexta-feira. Por quê? Porque dia 18 de março, e uma coisa boa, presidente, é o consórcio do Nordeste, porque a gente junta, nós temos lá 9 governadores, tem um comitê de cientistas, viu, Padilha? Um comitê de cientistas, o nosso Miguel Nicoleles, quem preside esse comitê, quem coordena, que já tem as câmaras técnicas, e eles nos alertaram, não é possível trabalhar um plano correto de coronavírus se não fizer os exames. Então, o Piauí, só para você ter uma ideia, presidente, acertou aqui com a Embaixada da China, que nos apoiou, para ter 120 mil exames. O governo brasileiro, 500 mil. Só o Piauí precisa de 500 mil, presidente. Só o Piauí precisa de 500 mil. Só para a gente ter uma noção aonde é que ele está em cada município. Desde sábado, a gente passou a receber sexta-feira, nós passamos a encaminhar para fazer os exames na nossa rede hospitalar. E é claro, agora, como acontece com o Ceará, que começou um pouquinho antes, por que o Ceará está com muitos casos de coronavírus? Porque é proporcionalmente o estado que mais fez exames. Quanto mais faz exames, mais descobre. Às vezes eu penso que a estratégia é não saber a verdade. Às vezes eu penso que a estratégia, Padilha, de não comprar os exames é não saber a verdade. Se eu não sei a verdade, como é que eu vou fazer isolamento? Hoje eu vi um governador dizer, a região tal do meu estado não tem casos de coronavírus, então eu vou liberar. Como é que ele sabe que não tem caso se não fez os exames ali? Tá certo? Então, essa é uma realidade do Brasil. Bom, dito isso, o que a gente trabalha? É para nunca ter um colapso na rede de saúde. Ou seja, eu tenho aqui um número limitado de profissionais para lidar com UTI, com sala de estabilização, com leito clínico. E, pior ainda, o governo centralizou os equipamentos. Presidente, eu vou lhe dizer agora, o senhor não vai acreditar. 59 respiradores do Piauí retidos pelo Ministério da Saúde. Hoje, o meu comitê de organização emergencial, Covid-19, acabou de aprovar uma nota técnica mostrando que, por falta desses respiradores, o Piauí pode chegar a um colapso no final deste mês. Eu estou, com base nisso, entrando com uma ação na Justiça contra o Ministério da Saúde para poder liberar
o que o estado do Piauí comprou de respiradores. Pode um negócio desse? Nós tínhamos uma compra lá dos Estados Unidos, feita aqui no Nordeste, 10 mil exames, 80 respiradores. Aí o presidente Trump vai lá e manda confiscar. Mas é o presidente Trump lá nos Estados Unidos, tá certo? Agora, o Brasil, pegar do Piauí, é uma coisa assim, sem sentido, é inacreditável, presidente, o que está acontecendo. E veja, todo dia anuncia, estamos mandando não sei quantos milhões, estamos comprando não sei quantos milhões, isso não está chegando. Estamos mandando 8 bilhões de reais para a saúde. Nós investimos, presidente, o estado do Piauí, 156 milhões até, eu não tenho dado de hoje, até a última segunda-feira, 156 milhões. O dinheiro que chegou no estado do Piauí, para o governo do estado, foi 6,4 milhões de reais. O dinheiro que chegou para 224 municípios foi 9 milhões e 100 mil reais. Presidente, R$2 por habitante. O município da Dona Rejane, de São João do Piauí, tem 20 mil habitantes. Chegou 40 mil reais. 40 mil reais para fevereiro, março, abril, trabalhar o projeto do coronavírus. É essa a realidade, presidente. Aí, veja, a outra forma, além dos exames, que nos permite ter um plano estratégico, a vacina das outras gripes, presidente. A vacina, ela, ao saber que isso aqui, presidente, já tem vacina e já faz um bocado de ano que tem vacina. Já tem vacina disponível. Como é que o governo brasileiro não comprou, desde janeiro, quando teve o primeiro caso, as vacinas para o Brasil inteiro, presidente? Comprou e disse, olha, eu vou mandar só para o pessoal da rede de saúde e só os mais de 60 anos, e só mandou para esses aqui 40%. 60% da meta não chegou até agora, em 224 municípios. Então, lá os prefeitos, com as mãos na cabeça, o povo todo dia querendo. E veja, dos exames que estamos fazendo, meu querido Pimenta, dos exames que estamos fazendo, nós estamos detectando H1N1, estamos detectando influenza. 2 já morreram de H1N1. 1 já morreu de influenza. Então, essa é a realidade. Poderia ter sido vacinado e não ter tido esse problema. Então, é isso que está acontecendo no nosso país. Aí eu vou para o lado social, presidente. Aqui, se não fosse uma integração do Estado com 224 prefeitos e prefeitas, e é muito boa essa integração, nós conseguimos atender 270 mil famílias com cesta de alimento, com crédito em conta, enfim, para as pessoas não morrerem de fome, presidente, para as pessoas não morrerem de fome. E aí fica o governo brincando de regrinha para lá e para cá e não libera nem mesmo, quer dizer, não precisava nada disso aqui que a gente teve sobre essa, para liberar esses R$600. Nós estamos em situação de calamidade, não é urgência, não é emergência, é calamidade. O Congresso Nacional, muito cedo, deu a condição de todas as atividades serem trabalhadas com calamidade. O Supremo Tribunal Federal deu ao presidente essa condição, esse cheque em branco, olha, gaste o que for necessário, libere, não tem limite, não tem teto de gasto, não tem mais negócio de primário, de superávit, não tem mais nada disso. O que for necessário para salvar o povo brasileiro, disse o Congresso. Aliás, gostei, Pimenta, com o nome que foi dado, Padilha, de orçamento de guerra. Como é que eu trabalho no orçamento de guerra, que é para você ter todo, não é, uma condição de sustentabilidade para uma tropa, de você ter os equipamentos de proteção dessa tropa, cadê os EPIs, cadê as condições de proteção da tropa, para você ter as armas adequadas, cadê as UTIs, cadê a sala de estabilização, cadê os respiradores, cadê as vacinas, cadê os exames, isso aqui que são as armas para vencer o coronavírus. E nada disso não acontece. Então, tem o anúncio e ela não acontece. Os bilhões e os bilhões não chegam. Não chega para os mais pobres,
não chega para os autônomos, não chega para as micro e pequenas empresas. Os médios e os grandes, presidente, estão reclamando que vão no banco e o tratamento é igualzinho que era antes. Tratamento igualzinho que era antes. Aí, veja, nós aqui apresentamos, olha, há um acordo, eu bem perguntei lá no dia, o presidente Bolsonaro estava lá, o Valderi, o presidente, nesse dia o ministro Guedes não foi. Você concorda que vai ter queda na economia? Vai. Você acha que vai ter uma queda no PIB? Vai. Se cai o PIB, não cai a receita? Cai. Então, vamos criar logo uma regra para que aquilo que cair da receita tenha uma espécie de um fundo, como um seguro, que cobre logo ali. Terminou o mês, quanto é que foi a queda? Na outra semana já acredita. Presidente, mandaram foi, não, tem que tratar na lei Mansueto, passando na comissão, não sei aonde. Resultado, não tem nada. A gente já viveu o mês de março com queda na economia, com queda nas receitas e nenhuma compensação. Aí querem lá aprovar um arroxo fiscal. Querem lá, presidente, botar uma situação pior do que era antes. Querem botar lá que alguns estados teriam que ter um empréstimo de, no máximo, 2% da receita corrente líquida, o outro de 3%, o outro de 4%, o outro de 5%, o outro de 6%. Ou seja, antes de coronavírus, a gente podia tirar até 6%. Agora, com coronavírus, tira menos. Coronavírus não quer saber quem é A, quem é B, quem é C. O meu estado é B. O Rio de Janeiro é D. D de dado. Tá certo? Pela situação de dificuldade e desequilíbrio que está lá. Mas o coronavírus, que chega no mesmo estado, é o mesmo que chega no Rio de Janeiro. Então, nessa hora, eu quero um tratamento para o Rio de Janeiro na proporção do povo do Rio de Janeiro. Um tratamento ao Piauí na proporção do povo do Piauí. E assim cada estado do Brasil e o Distrito Federal. Então, eu estou dizendo isso, presidente, para mostrar que a novidade que a gente tem, entrando agora em funcionamento, o aplicativo, que é aqui do consórcio do Nordeste, Padilha. Ou seja, você vai no Play Store, entra ali numa plataforma, baixa o aplicativo no seu celular e você pode se consultar com imagens, inclusive, através de telemedicina com profissionais da saúde. A gente fez um entendimento, Padilha, com os profissionais com mais de 60 anos, que não podem atender lá na linha de frente, para que eles façam esse atendimento integrado com a rede de atenção básica, e aí ali a gente bota, olha, esse aqui diz que está com gripe, que está com febre, ele é hipertenso, ou seja, você faz ali uma classificação, ele faz uma classificação, tem que mandar alguém da unidade básica de saúde ir lá na casa dele, ele está com... tem que fazer o exame, tem que estar com coronavírus, tem que cuidar da família dele. Então, presidente, o que eu estou dizendo é uma forma, enquanto a gente faz os exames, da gente poder ter aí uma noção de, pelo menos, quais os municípios que a gente tem coronavírus. Nós estamos disparando isso para 2 milhões de pessoas, o estado aqui tem 3 milhões e 200 mil, e eu quero aqui dizer que o país realmente está faltando um comando, eu estou com aquela sensação de que eu estou num avião, presidente. Eu encerro com essa frase aqui, ó. Eu, como governador do Piauí, e eu acho que os meus colegas governadores, estamos com a sensação que nós estamos num avião e está uma briga lá de tapa entre o comandante e o subcomandante. E agora a briga já veio aqui para os comissários, presidente. E com os comissários. Todo mundo só está pensando na eleição de 2022. Só está pensando na eleição, está pensando em sobrevivência política. Enquanto isso, o povo brasileiro passando necessidade, e assim, parece que quer o caos, quer empurrar o povo para... as empresas não recebem apoio, por isso eu vou trabalhar. Os trabalhadores não recebem apoio, por isso eu tenho que ir trabalhar. Os mais pobres não recebem apoio, por isso eu tenho que ir para a rua pedir. Ou seja, parece que não quer, não só diz que é contra como faz para que as pessoas não cumpram, tá certo? O isolamento social. O Piauí fechou agora 55%, 60% de isolamento, mas a gente pode ter um problema muito sério agora após a Semana Santa. Roberto, você vai ter muito tempo para falar ainda, nós vamos ouvir o Pimenta, mas eu queria fazer uma pergunta curta e grossa. Você já foi entrevistado
pela Rede Globo de televisão para contar esse caso? Não, presidente, não. Eu tive apenas uma vez ali, quando o presidente da República fez aquela cadeia de rádio nacional e disse que era uma gripezinha. Eu fui entrevistado pela Rede Globo, não é? E eles levaram ao ar, onde eu disse ali que... Já foi pela Bandeirantes, já foi pelo SBT, já foi pela Record e Rede Nacional, para contar esse caso específico da falta de cumprimento de palavras das coisas que são anunciadas e que não chegam nunca? Também não, presidente. Hoje eu dei uma entrevista para o UOL, tá certo? Eu vi sua fotografia na capa do UOL, foi boa. Boa, obrigado, presidente. Vamos contar mais coisa que tem que fazer. Agora, Pimenta, você está ouvindo um governador de um estado importante, um estado pobre, mas um estado de gente muito digna, trabalhador, um estado de gente muito trabalhadora, ou seja, um companheiro, sabe, que conviveu comigo 8 anos quando eu fui presidente da República. É um companheiro que não destrata ninguém, ou seja, e os governadores do Nordeste são tratados como se fossem inimigos, porque não compactua com o comportamento do presidente da República. Os governadores do Sudeste são tratados como inimigos, ou seja, só é tratado como amigo as pessoas que lambem a bota do presidente, mesmo quando ele fala bobagem. Então, Pimenta, você que está ali na fronte, na bancada do PT, sabe, que é um deputado muito atuante, é o seguinte: como é que você acha que nós vamos fazer para enfrentar essa situação e fazer com que o governo federal atenda às necessidades básicas, sabe, dos agentes federativos, dos entes federados, que são governadores e prefeitos, e do povo, das promessas que foram dadas? Como é que você acha que a gente vai fazer? É aprovando medida provisória atrás de medida provisória ou um pacote definitivo colocando o dinheiro à disposição para atender as pessoas? Muito bem, presidente. Eu quero dizer da importância desse nosso encontro, presidente. Muita gente nos acompanhando, está todo mundo transmitindo, né? As palavras do governador Wellington, do Padilha, oportunidade de conversar com o senhor. Agora, eu não tinha me esquecido não, viu, presidente, que hoje era o dia que o senhor foi para Curitiba. Eu tinha guardado isso aí para falar depois, né? Hoje é dia do jornalista, eu sou jornalista, hoje é o Dia Mundial da Saúde, o Padilha é médico, né? E o Brasil hoje, presidente, bateu o número de recorde de pessoas que morreram desse coronavírus, 114 mortes de ontem para hoje. Teve um salto de 1.661 casos confirmados, com toda essa subnotificação, porque a verdade é que ninguém sabe ao certo. E eu concordo com o Wellington, eu acho que tem uma estratégia nisso aí, porque não é possível, né, essa dificuldade das pessoas realizarem os testes. O governo anuncia que comprou isso, que comprou aquilo, tu vai ver na cidade, tu vai ver nos estados, nada chegou em lugar nenhum, né? E uma coisa que eu me pergunto sempre, presidente, é por que razão não fizeram nada em janeiro, não fizeram nada em fevereiro? Por que não foram comprados equipamentos de proteção individual para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde? Por que não foi preparada uma rede de leitos hospitalares do SUS, comprar os equipamentos? Então, tem uma coisa aí, presidente, que não fecha, né? Tem algo muito mal contado, né? Essa história do Bolsonaro insistir que era uma gripezinha, um resfriadinho, contra tudo e contra todos no mundo inteiro. Na realidade, para mim, isso tem um plano, viu? Uma visão de desmonte da estrutura do Estado brasileiro, de provocar um ambiente que possa justificar medidas, né, por parte desse governo. E eu quero chamar a atenção que, há 90 dias atrás, as pessoas estavam falando em meritocracia, em Estado mínimo, né, em reduzir os investimentos. Agora, só o que eu vejo falar é o apoio do Estado para as empresas, é a pesquisa que está sendo feita nas universidades, são os programas de apoio aos municípios e aos estados.
todo o discurso do neoliberalismo em 90 dias ruiu. Eu estava lendo hoje, presidente, um artigo, por que explodiu nos Estados Unidos o coronavírus. Durante todo o primeiro período nos Estados Unidos, e pouquíssima gente nos Estados Unidos tem seguro-saúde, e a matéria do País fala de um cidadão que ele chegou no aeroporto e foi fazer um exame, estava chegando do exterior, e não deu nada. Uma semana depois chegou na carta para ele, $3.000 cobraram para fazer o exame dele. E nos Estados Unidos não tem esse negócio de atestado. Tu pode até apresentar um atestado, mas tu não ganha o dia que tu não trabalhou. E como as pessoas lá são diaristas ou ganham por semana, durante 2 meses as pessoas não faziam diagnóstico e continuavam trabalhando, mesmo com sintomas, porque elas não podiam deixar de trabalhar. Isso criou um ambiente que, a hora que eclodiu em Nova York, ninguém mais sabia qual era o tamanho da doença. É a falência do modelo. Eu acho que esse processo ele vai mostrar para as pessoas o erro que foi. Quando eu lembro, presidente, a votação sobre a CPMF, a campanha do Paulo Scaff e da Fiesp, quando nós defendemos, tá, na reta final, que o dinheiro fosse todo para a saúde. Quando mandaram os médicos cubanos embora. Quando demitiram, incentivaram a saída de milhares de servidores da área da saúde com as aposentadorias precoces, a PEC dos gastos, presidente, tiraram 20 bilhões só nos últimos 2 anos. Então, tudo que nós estamos vivendo não é por acaso. Há um desmonte, fruto de uma visão política, e que agora tenta criar dentro do país esse ambiente que ninguém sabe exatamente. O presidente diz uma coisa, o ministro diz outra, ele fala para a base dele, a imprensa protege também essa incompetência do Ministério da Saúde. Essas informações que o governador Wellington nos traz, ninguém sabe. E é uma enxurrada de medidas provisórias e de iniciativa que ninguém sabe também quantas medidas provisórias são, do que elas tratam. O governo não foi capaz de apresentar um plano de ação que respondesse às questões da saúde e também da sobrevivência das pessoas e da manutenção do emprego, junto às micro, pequenas e médias empresas. Só quem recebeu dinheiro até agora foi os bancos, presidente. Só quem recebeu dinheiro até agora foram os bancos. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que quebrar, né, essa invisibilidade, e por isso a importância de uma conversa como essa, para as pessoas saberem o que está acontecendo na ponta. Saberem que, de fato, o problema é muito mais grave e que o Brasil ainda está num estágio inicial dessa doença. E eu acho, presidente, que nós temos que fazer um grande esforço. Nós temos vários governadores e prefeitos que têm assumido uma posição interessante, junto com as nossas bancadas. Nesse momento, a nossa aliança dentro do Congresso Nacional ela é mais ampla do que só os partidos que tradicionalmente estão junto conosco, e fazer uma proposta global para o país. Não adianta ser essa coisa picada, cada dia aparece uma proposta para atender um setor. Isso aí não dá uma resposta global, mas tudo isso fica difícil quando nós temos um presidente que continua insistindo que não se trata de um problema grave, que não se trata de algo sério, botou um gabinete dentro do palácio com os 3 filhos para disseminar fake news, para disseminar mentira. As pessoas do governo que deveriam estar na linha de frente estão aonde, presidente? Cadê o ministro da Justiça? Cadê o Ministério Público Federal? Cadê o Dallagnol? Cadê essa turma tão corajosa, que sempre tinha opinião sobre tudo, incapaz de tomar qualquer iniciativa para garantir que os recursos, os equipamentos e as pessoas cheguem nos estados e nos municípios? Então, eu acho que a gente tem que dar uma aumentada no tom, presidente. E a nossa bancada está cumprindo esse papel. O Enio está trabalhando legal como líder, o Rogério está no Senado, o Padilha está fazendo um trabalho extraordinário, mas eu acho que a gente precisa levantar o tom, porque depois não adianta, né? O prefeito de Milão, um mês depois, foi para a televisão chorar, pedir desculpas e dizer que tinha cometido o maior erro da vida dele. As pessoas que morreram, aquelas que já partiram, não vão ter como ouvir esse pedido de desculpa. Então, acho que cabe a nós levantar o tom, presidente, e dizer para o Brasil e para o mundo o que está acontecendo, em larga medida por irresponsabilidade de quem está conduzindo o país nesse momento. Essa é a minha opinião, viu, presidente? Pimenta, uma coisa importante que nós temos que deixar claro para quem está nos assistindo e para você, para o
companheiro Padilha e para o Wellington, é o seguinte, ou seja, um país que chegou a ser a 6ª economia mundial, um país que tem um SUS, que, embora seja criticado aqui dentro pela iniciativa privada, todo mundo sabe que o SUS é uma das coisas mais bem pensada e bolada do mundo do ponto de vista da saúde. Muitos países ricos não têm um sistema que funciona como o SUS. É uma pena que o SUS não tem todos os recursos necessários para fazer tudo que é possível fazer nesse país. Eu lembro, eu era presidente quando me tiraram 40 bilhões daquele Fundo para a Educação, CPMF. Eu lembro quando me tiraram. Eu lembro que a ideia naquele momento, com o apoio da imprensa brasileira, de uma parte da imprensa, com o apoio da Rede Globo de televisão, tem gente que não gosta de falar, mas eu sinto a necessidade de falar a verdade, com a campanha feita pelo Paulo Scaff, com a campanha feita por senadores que hoje estão lá no Senado ainda, que são governadores e que sabem o que falta vez desse dinheiro. Me tiraram 40 bilhões de reais por ano, ou seja, em 4 anos foram quase 160 bilhões de reais que a gente tinha assumido o compromisso de colocar todo o dinheiro 100% na saúde. Né? Às vezes, Padilha, fico zangado e Pimenta com a Câmara dos Deputados, porque tinha muito médico na Câmara dos Deputados que fazia muitas manifestações pela manutenção do CPMF, mas quando foi votado no Senado, não tinha nenhum deputado lá para fazer pressão no Senado. Não tinha nenhum deputado do Rio Grande do Sul fazendo pressão nos senadores do Rio Grande do Sul, não tinha nenhum deputado do Ceará fazendo pressão, sabe? Era uma coisa que a gente poderia ter ganho. Mas tiraram aquele dinheiro pensando que estava me prejudicando. Eu não fui prejudicado, nós elegemos a Dilma, reelegemos a Dilma, ou seja, prejudicado é o povo brasileiro, que num momento como esse, que tem uma verdadeira guerra sanitária no país, em que as pessoas mais carentes precisam sobreviver para poder evitar de pegar o vírus, ou seja, por isso tem que receber dinheiro, a gente percebe que falta tudo. Falta desde o dinheiro para fazer o teste até, sabe, pesquisa para fazer a vacina, que nós temos competência de pensar essa vacina, é só colocar dinheiro à disposição do centro de pesquisa que eles vão fazer essa pesquisa, e falta dinheiro para dar certeza às pessoas de que não vão morrer como indigentes, de que não vão morrer, sabe, como no Equador a gente está vendo pessoas morrerem na rua porque não tem tratamento. Essa é uma coisa. Outra coisa que eu acho grave que nós temos que discutir é que nós estamos discutindo saídas econômicas como se nós tivéssemos um tempo de normalidade. Eu vejo o Guedes toda hora na televisão. O Guedes ele ainda continua só falando nas reformas. Eu não sei como é que ele não falou ainda que somente as reformas é que vão salvar o Brasil do coronavírus. Eu não sei, porque o que ele está esperando é o momento de dizer o seguinte: agora só tem uma saída, é vender a Petrobras, é vender o Banco do Brasil, é vender o BNDES, é vender a Caixa Econômica Federal, vender o PAD, é vender o BNB, vender a alma ao diabo, só falta dizer isso, sabe, para ver se encontra uma solução. Quando está ficando cada vez mais claro de que somente um Estado forte, somente um Estado com poder de decisão, somente um Estado com coragem e decisões políticas pode resolver esses problemas. Cadê os grandes empresários que ganharam dinheiro a vida inteira nesse país? Cadê os grandes banqueiros que ganharam dinheiro a vida inteira no país? Qual é o gesto que eles fazem? O gesto é chegar ao Banco Central e fazer com que o Banco Central aprove mais de 1 trilhão e 200 bilhões de compra, inclusive, de uma parte dos títulos podres, né, para dar liquidez aos bancos, para eles ficarem mais ricos e não emprestar para ninguém. Porque, na verdade, o dinheiro prioritário nesse momento era para distribuir os R$600, era para garantir que todas as pessoas mais pobres recebessem o necessário para comprar pelo menos uma cesta básica. E isso a gente não vê. E eu acho que é esse trabalho, Pimenta, que vocês, na bancada do PT, precisam cobrar, mas cobrar, sabe, todo santo dia, toda santa hora, sabe, fazer discurso, fazer live, fazer sabe, Twitter, ou seja, é preciso que a sociedade se dê conta de que é grave o coronavírus, não é uma gripezinha, não, é um inimigo muito perigoso, sabe, e que nós não temos ainda como curá-lo. Portanto,
a medida mais plausível, a mais eficaz, é ficar em casa mesmo. Eu estou em casa, meu caro, desde que eu voltei da Alemanha. Vai fazer 22 dias que eu estou em casa. Eu tenho muita vontade de sair, tenho muita vontade de fazer assembleia na porta de fábrica, eu tenho muita vontade de fazer comitê, mas estou em casa, sabe? Porque é o jeito que eu tenho de não passar, se eu tiver vírus para alguém, e também não receber vírus. Então, eu acho, Pimenta, que uma vergonha que esse país, que já foi a sexta economia do mundo, ainda não tenha feito uma política de reconversão industrial para produzir tudo que a gente pode fazer. Cadê as Forças Armadas? Ela tem mecanismo para isso, a indústria automobilística tem, a indústria têxtil tem, ou seja, tem muita gente que já poderia ter feito uma reconversão e está produzindo não apenas para a gente utilizar, mas para a gente suprir as deficiências, sabe, do crescimento da economia, exportando para outros países que não têm a mesma condição que o Brasil teria. Entretanto, a gente não faz isso e fica chorando. Chorando porque a China não sei o quê, chorando porque não sei o quê. Obviamente que nessas alturas do campeonato, cada país quer cuidar do seu povo. E o Brasil tem que cuidar do seu povo, o Brasil tem tamanho, o Brasil tem tecnologia, o Brasil tem rede empresarial para isso, tem rede intelectual. O Brasil, o que precisa, na verdade, é ter um pouco de vergonha na cara das pessoas que governam. Porque ter um presidente da República, e veja, eu estou falando muito à vontade, porque eu perdi 3 eleições, perdi para o Collor, perdi 2 para o Fernando Henrique Cardoso e governei na oposição tranquilamente, fazendo oposição, sem nenhuma ofensa. Mas um presidente da República que tem inveja dos seus ministros, que ficam populares, um presidente da República que tem inveja dos governadores, que faz uma coisa melhor do que eles, um presidente da República que tem inveja de todo mundo, que faz as coisas melhor do que ele, porque ele não está preocupado em fazer nada de bem. Ele está preocupado em fazer fake news, sabe? Eu não sei como é que ele ainda não fez um discurso dizendo, olha, agora que o tio Trump, sabe, assumiu o coronavírus, eu também vou assumir, eu vou me dedicar, eu vou trabalhar, sabe? Ele poderia estar fazendo isso e colocar dinheiro novo no mercado. Nós precisamos parar de discutir a economia como se a gente estivesse num estado normal. Nós estamos numa guerra. Você acha que o presidente Roosevelt, quando resolveu entrar na Segunda Guerra Mundial, ele ficou discutindo a situação econômica, sabe, na normalidade dos economistas? Não. Ele tinha que fazer avião, fazer canhão, fazer tanque, fazer... E fez. Você acha que o Brasil vai vencer essa guerra discutindo, olha, mas por que não pode ter déficit fiscal, porque não sei o que lá da receita, porque não sei lá da dívida estadual? Ora, o momento não é de discutir dívida, o momento é de discutir como salvar a vida. E somente a União tem o direito de produzir recursos, de fabricar dinheiro, de rodar a moedinha. Os americanos estão rodando, os alemães estão rodando, os franceses estão rodando, e nós ficamos tentando fazer um ajuste fiscal em cima da miséria, em cima da pobreza, em cima do risco de vida do nosso povo. Então, Padilha, você que é um médico experimentado, você que é um companheiro que trouxe mais médicos para o Brasil, é o seguinte, e além disso, você é um deputado brilhante, Padilha, é o seguinte, que Brasil você vislumbra para o futuro? Ou que mundo você vislumbra? Ou seja, depois do coronavírus, o mundo vai voltar a ser o mesmo? Os empresários vão continuar com a mesquinhez deles de sempre? A concentração de riqueza vai continuar do mesmo jeito? Os bancos vão mandar na economia mundial, porque quando quebrou o Lehman Brothers, de lá para cá já se gastou mais de 25 trilhões de dólares e não se resolveu o problema do sistema financeiro, que vive de agiotagem. A própria empresa comprando ações delas próprias para valorizar suas ações, ou seja, vendendo papel, fabricando papel, vendendo papel, ou seja, e não produz nada. E essa gente agora quer que o Banco Central as salve. Quer que o Banco Central tire o dinheiro, que é para comprar leite para uma criança que necessita, para facilitar a compra de ações das empresas. Então, Padilha, que mundo você vê ressurgir depois da crise do coronavírus? Presidente, primeiro, eu acho que tem uma ação imediata, e é muito bom ter essa conversa com o senhor, com o nosso governador Wellington, com o meu colega de bancada Pimenta, porque, em primeiro lugar, é o imediato do Brasil.
ou o parlamento e os governadores e os prefeitos, junto com a sociedade, assumem a condução dessa crise sanitária e da crise econômica, ou eu vislumbro um cenário muito ruim para o Brasil depois, né? Bolsonaro não tem a menor condição de construir um projeto amplo, como o senhor falou. O PT, a bancada do PT, apresentou um conjunto de ações na área da saúde, na área da economia, para garantir renda, está discutindo com os outros partidos de oposição. A gente precisa, junto com os governadores, assumir para que tenha um plano emergencial. É orçamento de guerra, tem que ter um plano de guerra. Eu acho que tem uma primeira ação emergencial sobre isso, inclusive de interlocução com o mundo, presidente. O Bolsonaro perdeu qualquer autoridade para conversar com o mundo. Os governadores do Nordeste sabem, né, que o Bolsonaro não pode ajudá-los em nada para conversar com a China, para conversar com a Europa nesse momento, né? Tem que fazer pelas próprias pernas. Daqui a pouco vão bater na porta do senhor aí, viu, presidente? Como um estadista reconhecido, para o senhor falar lá com o governo da China, né? Porque sabe, né, a postura diferente que o senhor teve. Né? Não tem condição nenhuma de pensar um plano coordenado, ações emergenciais, né? Convocar a indústria, o setor econômico. Então, acho que, em primeiro lugar, é uma ação imediata. O parlamento e os governadores e a sociedade têm que assumir a liderança e a condução dessa crise. Segundo, outro dia eu estava até conversando de uma forma um pouco folclórica com o Suplicy, que eu disse o seguinte: o Suplicy, nós lutamos. Você pelo renda básica e cidadania e eu pelo SUS. E eu acho que pela primeira vez o mundo como um todo reconheceu a importância de que sem uma renda básica e cidadania para toda a humanidade, vamos ver como a gente vai construindo isso, né? E sem sistemas públicos de saúde, a saúde não pode ser vista como uma coisa a ser comprada, né? Os Estados Unidos, na segunda-feira, presidente, o dirigente militar dos Estados Unidos teve que discutir, tentar se justificar para a imprensa, ele tentando explicar uma situação de que esses 23 aviões que os Estados Unidos foram buscar na China de equipamentos, eles trouxeram equipamento dos Estados Unidos e 80% do equipamento é repassado para as empresas para elas venderem para os hospitais, venderem para as clínicas, ganharem lucro sobre isso. E o jornalista perguntando, mas peraí, o Estado vai lá buscar esses equipamentos, vem para cá, e as empresas que distribuem, as empresas ganham mais dinheiro, não são elas que vão lá pegar? E a justificativa do dirigente militar é o seguinte, que a gente não sabe distribuir entre os hospitais, que a gente não tem logística, não compreendemos hospitais, porque não tem sistema público nos Estados Unidos. Né? O ocaso, né, que está vivendo hoje em relação ao coronavírus, os Estados Unidos é o país do mundo que tem o maior número de casos. Ou seja, não é um país que tem uma população, 1/4 da população da China, é o país do mundo que tem o maior número de casos de coronavírus. E pela listinha que eu mostrei aqui, não é que está o primeiro entre o que mais testou, não. Está abaixo da Itália, abaixo da Alemanha, abaixo de Portugal, abaixo da Espanha. Os Estados Unidos testou 5 mil para 1 milhão. A Itália testou o dobro para a população, a Alemanha o dobro, a Coreia nem se fala. Né? O que mostra, então, essa é uma segunda questão que eu acredito, que o mundo vai surgir e tem que surgir, nós precisamos construir essa ideia, né, de que o mundo compreenda o papel do Estado enquanto coordenador, enquanto estimulador da atividade econômica, para reduzir a desigualdade, né? Para defender a saúde como direito e não como mercadoria. O senhor sabe... Padilha, a saúde não pode ser uma atividade lucrativa. Não pode ser um negócio que para a pessoa ter acesso tenha que pagar, né, presidente? Ninguém pode ganhar. As pessoas não podem ter lucro em cima do sofrimento da saúde das pessoas, né? Nós temos uma situação hoje que a gente vai viver, que a Espanha viveu, presidente. A Espanha, no meio da pandemia do coronavírus, chegou uma hora que o Sistema Nacional Público Espanhol pegou todos os leitos de UTI e trouxe para o público. Diz o seguinte, o Sistema Nacional Público que vai coordenar, porque a decisão sobre ter acesso ou não ao leito de UTI era para quem podia pagar. Só para o senhor ter ideia, presidente, mesmo quando eles tiraram 40 bilhões de reais do orçamento da saúde, que o Senado tirou, a gente conseguiu maioria na votação, mas não a maioria necessária para manter, mesmo com isso, 63% dos leitos de UTI que existem hoje no Brasil, no SUS, foram construídos entre o segundo governo Lula, o primeiro governo Dilma e o segundo governo Dilma.
Quando a gente enfrentou a pandemia do influenza em 2009, a gente tinha mais ou menos 8 mil leitos de UTI no país, do SUS. Hoje tem mais ou menos 23 mil. De 8 mil em 2009 para 23 mil, né, quase todos foram feitos até 2015. O senhor lembrou da CPMF e eu queria lembrar de outros 2 episódios. Primeiro, eu quero lembrar que a CPMF, o seu Bolsonaro votou contra a CPMF. Ele que fala, né? Ele votou a favor de tirar os recursos da saúde, que ele era deputado federal. Queria lembrar de outros 2 episódios. Um foi a votação da retirada dos recursos do pré-sal para a saúde e para a educação. Eu me lembro, eu era ministro do senhor da coordenação política, quando a gente descobriu o pré-sal. Me lembro como se fosse hoje, presidente. A gente, numa reunião lá, quando descobriu o pré-sal, chegou o anúncio ali pelo Gabriel para o senhor, o Gabriel Estrela falando para o senhor, e o senhor falou uma coisa: eu não quero que o Brasil seja um país que descubra petróleo e a riqueza fique no relógio dos sheiks, do dono do petróleo. Eu quero que essa riqueza lá do fundo do mar se transforme em riqueza humana, para a saúde, para a educação e para a ciência e tecnologia. Nós trabalhamos para aprovar o projeto, o marco regulatório do pré-sal, ainda no seu governo. Depois, no governo da presidenta Dilma, a gente ajustou para os recursos da saúde e educação. E a primeira coisa que o Temer fez, e Bolsonaro, Mandetta, o ministro da Saúde, votaram a favor, foi tirar o dinheiro do pré-sal que ia para a saúde. Isso foi um embarque enorme, que a gente poderia ter mais recursos hoje para agir. E o terceiro baque foi a emenda constitucional 95, a chamada PEC da morte. Esse discurso do sistema financeiro, do ajuste fiscal, mudar a Constituição brasileira dizendo que nos próximos 20 anos não podia aumentar recursos da saúde. Na prática, foi rasgar a Constituição, foi rasgar o direito da saúde, o direito ao SUS, por isso que é uma mudança na Constituição, porque é impossível dizer que a gente vai ter um sistema único, universal, se nos 20 anos você não pode aumentar o recurso. De 2016 para cá, isso já significou retirar quase 23 bilhões de reais da saúde. Ô, Wellington, imagina o que o Piauí poderia ter feito de ampliação de leito de UTI. Por isso que não ampliou mais leito de UTI depois que a gente saiu do governo. Não criou mais leito de UTI, não criou mais leito de UPA 24 horas. Imagina o que a gente poderia ter feito com a ampliação dos recursos. Hoje, o que tem de leito de UTI aberto, presidente, no Brasil, desde 2007 para cá, foram os governadores que fizeram, e vários deles até hoje não receberam recurso do governo federal. Então, eu espero um mundo que valorize mais o papel do Estado, o papel do setor público. Eu vou falar uma coisa para o senhor, uma ideia que eu tive debatendo com governadores, prefeitos, que estão com essa dificuldade de comprar os equipamentos da China, né? E a importância da articulação que o senhor fez nos BRICS. Hoje, o distribuidor vai comprar o ventilador, o equipamento da China, estão exigindo que você faça um depósito de 50% do valor antes de garantir a compra. E mais 50% quando chegar o equipamento aqui. Nenhuma distribuidora tem esse dinheiro. Então, o que está acontecendo? As empresas brasileiras não têm esse dinheiro, chega lá uma empresa americana, passa na frente, chega na frente e pega esse valor, além do que é sequestrado pelo Trump, né? O que nós estamos defendendo? Que o governo federal crie um fundo garantidor. No caso da China, pode botar o dinheiro na conta do Banco dos BRICS. A ideia que o senhor teve, uma conta lá no Banco dos BRICS, um fundo garantidor, para que assim a empresa precise comprar esse equipamento, ou mesmo para produzir, porque a gente vai querer produzir aqui no Brasil, estamos forçando, tem que chamar a indústria automobilística, a indústria de peça para produzir aqui. Uma parte das peças nós vamos ter que importar para fazer os respiradores aqui. Então, tinha que ter um fundo garantidor para isso. Isso é pensar o mundo para além do sistema financeiro. Isso é pensar o papel que os estados nacionais têm, que a cooperação internacional tem, que instrumentos públicos, como o Banco dos BRICS, que junta vários países, pode ter para o desenvolvimento do mundo. Que a gente não fique nessa roleta russa do sistema financeiro ou do armamento bélico dos Estados Unidos, do poder bélico dos Estados Unidos. Então, eu espero um mundo que fortaleça o papel do Estado, que compreenda que sem sistema nacional público, sem acesso à saúde, sem as pessoas precisarem pagar para ter acesso à saúde,
Não tem como impedir novas pandemias no mundo, ou a gente fortalece o papel do público no mundo, ou novas pandemias surgirão, e eu espero também um mundo de mais solidariedade, presidente. A China, quando mandou milhões de caixas de máscaras para a Itália de forma gratuita, na caixa da máscara tinha uma frase que dizia o seguinte: somos ondas do mesmo mar, somos folhas da mesma árvore, somos flores do mesmo jardim. Enquanto os Estados Unidos sequestram equipamento para não deixar, por exemplo, que a América Latina tenha acesso à máscara da 3M, né, o governo chinês faz solidariedade pelo mundo. Enquanto os Estados Unidos só exporta soldado, Cuba, que é uma ilha pobre, pequena, mandou médicos para a Itália. Vários deles que passaram aqui pelo Brasil. Vários deles que atuaram aqui no Brasil no Mais Médicos foram expulsos pelo Bolsonaro, foram cuidar do povo italiano lá agora, numa situação como essa. Está mandando para outros países. Mais de 70 países já receberam médicos cubanos nesse enfrentamento agora, né? Então, eu espero um mundo mais solidário também, presidente. Agora, a gente só vai construir esse mundo se a gente fizer essa disputa hoje, no dia a dia, fortalecendo o SUS, governadores e bancada, todos unidos, o parlamento junto com os governadores da sociedade, porque ou a gente lidera o enfrentamento ao coronavírus, ou nós vamos ter uma crise sanitária com muitas mortes e uma dificuldade de recuperação econômica depois ainda maior, presidente. Wellington, você que tem experiência de governador, já foi senador, qual é o papel do Estado que você espera daqui para frente, Wellington? Por exemplo, vou dar um exemplo. Quer dizer, o Brasil, que era um país sem contencioso, o Brasil não tinha contencioso, o último contencioso foi na Guerra do Paraguai. Ou seja, um Brasil que era um país querido por todo mundo. Eu vivi isso durante 8 anos, e vivi enquanto candidato. Ou seja, o Brasil poderia ter o presidente da República marcado uma reunião com o Xi Jinping na China e lá na China discutir as coisas que o Brasil necessita oficialmente, de chefe de Estado para chefe de Estado. Não. O nosso presidente não toma nenhuma atitude e fica um filho dele falando bobagem o tempo inteiro e agora o ministro da Educação, sabe, falando bobagem, ofendendo a China. Ou seja, qual é o interesse que a China tem de tratar com respeito alguém que não se respeita? Agora você, com toda a tua experiência, Wellington, sabe, como é que você acha que vai ressurgir o papel dos estados depois da coronavírus? Presidente, me permita só colocar um ponto aqui da sua fala anterior, quando o senhor colocou o Piauí como um estado pobre. Hoje, eu me lembro quando nós comemoramos com o senhor dizendo, olha, o Brasil agora recebeu um novo grau de investimento, né? Falava uma palavra em inglês, né? Todo orgulhoso. O Piauí hoje... Investment grade, era investment grade. Exatamente. Então, eu estou hoje também muito orgulhoso de dizer que o Piauí hoje é um estado em desenvolvimento, ou seja, já não é mais aquele estado miserável e pobre do passado, porque o meu presidente Lula, graças a Deus, me ajudou. Mas mesmo naquela época, quando eu falei com você que foi visitar o Piauí para discutir a questão da pobreza, eu falei, não vem aqui discutir a pobreza, não, porque o povo não é pobre. Então, veja só, em 2003, nós tínhamos um produto interno bruto, uma riqueza anual de 7 bilhões. Nós já chegamos provavelmente devemos ter chegado em 2019 a 50 bilhões, a riqueza produzida no Piauí. Nós tínhamos um país que era a medição internacional, Índice de Desenvolvimento Humano. O Piauí era 0,4, de 0 a 1 era 0,4. 0,4, presidente, é classificado como desenvolvimento muito baixo. Era o mesmo de Serra Leoa. Muito baixo. Só que Serra Leoa, infelizmente, passou para 0,5. O Piauí passou para 0,5, que é baixo, passou para 0... Em 2006, no seu mandato. Em 2010, no seu mandato, nós já alcançamos no IBGE de 2010 IDH
06, que é médio desenvolvimento. Médio desenvolvimento. E nós, agora, em 19, devemos ter alcançado alto desenvolvimento. Nosso desafio agora é ir para muito alto desenvolvimento, e é por isso que eu quero o meu país de volta. É por isso que eu quero esse país de volta. O outro é sobre o SUS. Eu confesso que a gente defende o SUS, se apaixona pelo SUS, mas é nessas horas que a gente vê a importância do SUS, presidente. 1.720 unidades básicas de saúde, presidente. Infelizmente, que falta faz o mais médico, né? Com aquele vigor que a gente tinha. Mas ainda assim, presidente, são 1.720 equipes do Programa Saúde da Família. Eu preciso fazer barreira nas entradas do Estado, nos aeroportos, eu encontro a rede de vigilante de saúde do SUS. Não é? Você precisa de ter ali a condição da média complexidade, da alta complexidade, de ter sala clínica, de ter uma sala de estabilização, UTI, e o SUS tem isso preparado, inclusive integrado. Isso que fez agora, por exemplo, me parece que você citou aí, não sei se foi a Espanha que puxou os leitos do setor privado. Hoje a gente tem isso aqui praticamente naturalmente, tá certo? Quer dizer, eu chego e compro uma vaga, tá certo, do setor privado, porque ele é um credenciado, ele é uma concessão. Então, é algo realmente que nessas horas a gente vê o valor que tem o SUS. Eu acho que a situação do Brasil, quer dizer, quando você fala governador, estados, municípios, presidente, na verdade, a gente tem que olhar, toda uma estrutura, é tudo que tem dentro dele, não é só o governador, não é só o prefeito. Na verdade, é o SUS, é toda essa rede de saúde, de segurança, de vigilância, enfim. Então, isso aqui é extraordinário. Eu acho que a gente vai ter uma mudança muito, muito profunda. Primeiro, a gente, durante um período, a gente debateu mais intensamente sobre os efeitos da globalização. Eu assisti esses dias um documentário, Pandemia. Eles já tinham avisado há muito tempo atrás que isso ia acontecer. Infelizmente, a gente viveu um período da desumanização, um período que a sociedade se desumanizou. Não é? Eu acho que, como cristão, eu digo que nós nos distanciamos de Deus. E o fato é que, enquanto isso aconteceu, presidente, qual foi o resultado que aconteceu? Você teve uma situação em que se desmantelou aquilo que é essencial à vida. Eu acho que o coronavírus, ele tem um lado bom, um lado positivo. É um lado de mostrar que, em primeiro lugar, não é o capital. Não é o capital. O centro tem que ser o ser humano. A gente tem que voltar a pensar o ser humano em primeiro lugar. E, ao pensar o ser humano em primeiro lugar, o que eu acho que vai acontecer? O senhor colocou aí corretamente, mas a saúde não pode ser um comércio qualquer, e tem toda a razão. Agora, o poder público, né, as nações, os estados, vão ter que se preparar. Do jeito que a gente tem um estádio de futebol, aí onde joga o seu Corinthians, feito lá para receber 100 mil torcedores, né? Se um dia chegar a ter 100 mil torcedores, nós vamos ter que nos preparar para um dia como esse do coronavírus, em vacinas, em exames, tá certo? Em leito de UTI, ou seja, mais do que nunca vai se olhar para a saúde no Brasil, presidente, em cada lugar. Sabe por quê? É porque somente o Estado não tem que esperar acontecer a demanda para fazer as coisas. Claro. Somente o Estado é que trabalha com o sistema de prevenção. Eu tenho que ter estoque de coisas para atender quando for necessário. Eu não posso esperar uma praga de gafanhoto para comprar os coisas para matar os gafanhotos. Eu não posso. Então, veja, o Estado é que pode cuidar do ser humano como ser humano sem se preocupar com a origem do berço da pessoa. Pois é. É por isso que em países ricos como os Estados Unidos, as pessoas pobres não têm como se tratar. Porque tudo é pago. Se as pessoas conhecessem... Padilha, só uma das últimas reuniões que eu tive de Ouro,
eu tive a oportunidade de dizer para o Chioro, a coisa que eu sinto mais falta é que a melhor publicidade sobre a saúde no Brasil seria a gente divulgar o que faz o SUS no país. Porque o SUS trabalha, atende 1.000 pessoas por dia, se morre uma, é aquela uma que vai para o Jornal Nacional. Atende 10.000 pessoas por dia, se não atende uma, é aquela que vai para a televisão. Ou seja, as coisas boas, 99% de tudo que é transplante nesse país é feito pelo SUS. E quem sabe disso? Ninguém. Os caras pensam que são os hospitais chiques que fazem e que o SUS não tem nada a ver com isso. Então, nós vamos ter que repensar o papel do Estado. Nós perdemos a guerra nos últimos 40 anos, essa é a verdade. Sobretudo depois de Reagan e de Margaret Thatcher, o liberalismo ganhou muita força e nós perdemos. Agora, nós precisamos voltar a ter orgulho de discutir o papel do Estado. Somente o Estado tem a preocupação com o povo, somente o Estado tem a preocupação para ver como é que é difícil. E somente o Estado é que não trata seletivamente a sociedade em função da sua origem social. O Estado trata todo mundo em igualdade de condições. É esse Estado que eu acho, Wellington, que você, às duras penas, tenta fazer no Piauí, que nós tentamos fazer no Brasil, e que é preciso voltar a ser motivo de orgulho para os petistas, para o pessoal de esquerda debater nesse país. É não ter vergonha de dizer que nós devemos um Estado forte, um Estado indutor da economia, um Estado indutor do desenvolvimento. Sabe? O Estado não pode ser uma marionete. Então, é esse Estado, Hélio, que eu queria que você pensasse. É possível ou não é possível? É possível, presidente, é possível. E veja só, hoje mesmo eu tive uma reunião aqui com a nossa equipe. Por quê? Porque aqui, qual é que a gente está trabalhando, Padilha? Um crescimento de coronavírus, de demanda por vaga para situações mais complexas, até final de abril, começo de maio. A própria Organização Mundial da Saúde fez agora um anúncio no Brasil, também com essa previsão que o Comitê Científico, tanto do Nordeste como do Brasil, já tinha dito. Então, eu já estou aqui me preparando com a equipe, nesse primeiro momento. Por que é importante, Pimenta e Padilha, o Congresso aprovar alternativa para agora, né? Por isso, seja o projeto emergencial, o que for, tem que aprovar agora. Dinheiro novo, como diz o presidente, dinheiro que não é de impostos, é dinheiro de endividamento, dinheiro de emissão de moeda, dinheiro de emissão de título, para poder viabilizar o funcionamento dos municípios, do Estado e dos investimentos necessários para salvar vidas. Agora é isso. Mas daqui a pouco, nós vamos precisar ter um plano para... Aqui que o presidente Lula acabou de dizer, quem vai ter que botar a cara para dar o primeiro passo, para poder fazer a economia rodar, é o poder público. É o poder público. Então, eu estou pedindo lá, já mandei para a Assembleia, aprovamos lá um projeto de 1,5 bilhão e um outro de 1 bilhão. Mais ou menos 1 bilhão para a gente resolver o emergencial. Mais ou menos 1,5 bilhão para a gente tocar coisas aqui no Estado. Tem que recuperar estradas, tem que fazer casa, tem que fazer sistema d'água, tem que apoiar projetos agrícolas, tem que apoiar empresas. Nós estamos trabalhando, presidente, um modelo em que uma empresa âncora se associa com pequenos, né, e o Estado ajuda a comprar, inclusive, ações. O senhor esteve comigo lá, vendo lá aquele trabalho do Jorge Viana lá também, a gente está trabalhando nessa modelagem. Ou seja, o Estado ter uma presença forte. Quem chega no mais pobre, nos que mais precisam, é o Estado, é o poder público. Dar a mão para eles sair da pobreza pela educação, para a partir daí ele ter uma condição de renda, ou seja, esse caminho cada vez vai ficar mais claro. Então, eu acho que pós-Covid-19, nós vamos ter uma outra sociedade. Vai mudar todo mundo? Não. Mas eu acho que essa sociedade do ódio vai voltar para o seu lugar. Essa coisa do dinheiro em primeiro lugar, do capital em primeiro lugar, vai voltar para o seu lugar. O capital terá importância, sim. Essa coisa do financismo predominar, como está hoje, o financismo, presidente, é o dinheiro pelo dinheiro, que não gera um prego numa barra de sabão.
tá certo? Que não gera nada de novo. Então, é sobre isso que a gente vai cuidar. E aqui no Estado, é a valorização da vida, e o Estado quer colocar o que for necessário para a gente sair na frente. Sair na frente. Eu acho que eu, Camilo, aqui os governadores aqui do Nordeste, o Rui, a Fátima, todos nós estamos conversando aqui com o Flávio Dino, o Paulo Câmara, o Renan, enfim. E eu encerro lhe dizendo uma coisa, viu, Padilha, do que você falou há pouco. Eu fiz algumas viagens internacionais. O mundo sente falta de um líder como Lula, não é só pelo que fez no Brasil, é pela capacidade de diálogo, pela capacidade de diálogo. Olha só a situação, a dificuldade que tem o presidente Bolsonaro do diálogo, a dificuldade que tem o Trump de diálogo. Eu me lembro ali, um dia, um embaixador de um país me contando, ele testemunhou com o Celso Amorim, precisava ter uma conversa do Obama com o presidente do Irã. Quem era que tinha abertura para conversar com o presidente do Irã? Aí lembraram, só tem o Lula. E aí você já bateu no ombro dele e disse, ô baixinho, não tem que nos entender, ô baixinho. Então, essa sua linguagem fácil, humana, que sai do coração, faz a diferença hoje e sempre no planeta. É isso que o mundo está precisando, de pessoas com coração e com compromisso com o povo. Companheiro Pimenta, eu sei que você está com uma cócega na garganta, com vontade de falar, Pimenta. E eu queria, Pimenta, eu queria... É o seguinte, você está desde muito jovem na briga. Desde muito jovem na briga. Eu sei que você era muito moleque quando você tomou um tiro no joelho porque estava pichando uma parede. Tá? E de lá para cá você tem sido um lutador em defesa das causas... Sempre foi travesso, viu? Pimenta, é o seguinte... Pimenta, geração em fio, viu, presidente? Geração em fio. Qual é o estado que você espera que surja depois que a gente vencer esse inimigo mortal chamado coronavírus? Você tem, de um lado, o inimigo mortal chamado coronavírus no mundo, e você tem no Brasil esse inimigo mortal chamado coronavírus e o inimigo da incompetência, sabe, liderado pelo presidente Bolsonaro. Porque eu vou contar uma história para você. Eu nunca imaginei que esse país fosse capaz de ter alguém tão inepto, tão incompetente para dirigir alguma coisa, para tomar uma decisão. Ou seja, me parece que é um agente do mal. Me parece que é um agente do mal, porque só pensa maldade, só pensa leviandade, só pensa ofensas pessoais, sabe? Que estado que você pensa que a gente vai construir, Pimenta, a partir disso? Você, a nossa bancada, o seu Rio Grande do Sul, sabe? E o nosso Brasil. Olha, presidente, essa história que o senhor contou aí do tiro foi na campanha das diretas urgentes para reitor e presidente. Fiquei 108 dias no hospital e me salvei porque o meu pai e a minha mãe eram servidores públicos. E, na época, foi isso que garantiu, né? Bateria. Garantiu que eu tivesse a oportunidade de ter, né, o tratamento que eu tive. Agora, olha só, presidente, eu acho que todo esse cenário ele está, de alguma maneira, revelando coisas para o mundo, né? Isso que o Padilha falou, presidente. Os americanos brigando para que os outros países não tenham acesso a equipamentos, não tenham acesso a máscaras, né? Olha só, presidente, a questão dos leitos do SUS, né? Na nossa cidade, presidente, 80% dos leitos hospitalares da cidade são do SUS, mas só 20% dos leitos de UTI são do SUS. Né? 80% dos leitos são convênios ou particulares, os de UTI. No Brasil, presidente, e o Padilha sabe isso aí melhor do que ninguém, 44% dos leitos de UTI são do SUS, mas isso envolve 75% da população. E 25% da população que tem convênios ou particulares tem acesso a 56% dos leitos. Então, nós não podemos permitir, por exemplo, que tenha duas filas. Uma fila para quem está no SUS, uma fila para quem tem convênio ou é particular.
Quem está no hospital privado consegue fazer o teste fica pronto em poucas horas. Quem está no SUS faz o teste, às vezes demora 7, 10, 15 dias. A maioria dos estados tem que mandar. Então, esse processo ele está revelando o lado mais cruel do capitalismo. Né? Você vê a Rede Globo, passe álcool gel 3 vezes por dia, você tem que comer beterraba, você tem que comer brócolis, você tem que ter vitamina D. As pessoas não têm água para lavar a mão. Né? Não esqueça, mantenha-se em isolamento, não sei o que lá. Pô, mas a quantidade de gente que mora em subhabitações, né? Que mora de uma forma absolutamente... que não tem como... Parece que nós estamos vivendo 2 mundos. Aí, eu vi uma reportagem de uma enfermeira na Inglaterra, ela tinha trabalhado 48 horas. Ela saiu para folgar 12 e voltar a trabalhar. Ela passou no mercado, tinham comprado toda a comida do mercado. As pessoas que têm dinheiro tinham ido no mercado comprar todas as frutas, todas as verduras, e os profissionais de saúde não tinham o que comer, porque os ricos foram lá e compraram toda a comida. Então, esse lado perverso e cruel do capitalismo, ele está ficando exposto nesse processo. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente discutir exatamente isso. É uma outra visão daquilo que a gente quer do mundo. Né? O Brasil poderia, presidente, olha só, o Brasil, nossas fábricas de confecção poderiam estar produzindo máscara. Nós podíamos estar fornecendo para toda a América do Sul e para a América Latina. A nossa indústria mecânica poderia estar produzindo equipamentos, respiradores, não só para o Brasil, mas toda a América do Sul, para a América Latina. Nós poderíamos estar nos preparando para ajudar a África, onde a doença ainda não chegou. Por que não foi feito nada disso? Porque nós temos um presidente que é um imbecil e insistiu numa tese perversa de que a doença era uma bobagem. Sexta-feira, presidente, teve sessão. Teve sessão toda semana. Sexta era eu que estava pela nossa bancada. Padilha teve alguns dias a semana passada no plenário. Teve um debate com o filho do Bolsonaro. Ele foi para a tribuna, Padilha, não sei se tu viu. Ele foi para a tribuna dizer: eu sou contra taxar grandes fortunas, eu sou contra cobrar lucros e dividendos dos bancos, eu sou a favor de cortar o salário de servidor público. E depois eu fui para a tribuna e perguntei: escuta aqui, ó, tu que queria ser embaixador dos Estados Unidos, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, qual é o teu objetivo ofendendo a China todos os dias? Qual é o objetivo de vocês botando o ministro da Educação para atacar a China? É abrir mercado para o Brasil? É facilitar o apoio de equipamentos, de pessoal, de tecnologia? O que vocês querem? Qual o objetivo de vocês com o Brasil nesse momento? E, por fim, presidente, eu concordo com o Padilha. Ou os governadores, os prefeitos e o próprio Congresso Nacional e outros setores da sociedade assumem o comando desse processo. E a nossa bancada tem sido impecável no trabalho que está desenvolvendo, porque se ficar na mão do Bolsonaro, nós vamos para o desastre, presidente. Eles estão anunciando agora que querem abrir já, né, o isolamento. O senhor viu o que o Osmar Terra fez, presidente, ontem? Ele pegou um gráfico, e botou assim: dia 8 de março, iniciou o isolamento na Itália. Dia 8 de março, começou a crescer o número de casos da Itália. Isso prova que o isolamento social leva ao aumento da doença. Eles multiplicaram isso aos milhares. Todas as agências de checagem botaram fake news, mentira. Tu omitiu das pessoas o tempo de incubação do vírus. Vocês estão mentindo para as pessoas. Esse time, presidente, é um time perverso. O senhor viu o que fez esse ministro da Educação ontem? Nem esse ministro da Saúde dele estão poupando. Esse cara foi contra mais médicos, é do esquema, né, dos grupos privados, teve na linha de frente do impeachment, mas eles estão divulgando fake news para derrubar o cara. Nem eles respeitam o ministro deles. Então, eu estou convencido do seguinte, presidente: ou a gente tem um outro tom para enfrentar isso. Os governadores trazem a público aquilo que está acontecendo nos seus estados, onde as pessoas moram, que não tem teste, não tem EPI, não tem dinheiro para custeio, ou esse negócio vai ser muito pior do que pode ser. Agora, eu acho que está criando na sociedade brasileira um ambiente nesse sentido, né? Para emparedar o governo e dizer: não,
Chega de vocês brigarem com a vida das pessoas. É o seguinte, digo o seguinte. Como é que você acha que vai ser o comportamento do Estado a partir de agora? Eu disse que nós, há 40 anos atrás, ou seja, a partir de Reagan e de Margaret Thatcher, ou seja, o neoliberalismo tomou conta do mundo. O presidente está em aberto o que vai acontecer. Há uma disputa, vai se abrir uma disputa na sociedade sobre o modelo de mundo que vai emergir disso. Ou a barbárie... Como é que você acha que nós temos que nos comportar? Faz de conta que você é o meu grande líder, vai orientar. Como é que eu devo me comportar? Eu vou lhe dizer como é que nós temos que nos comportar. Tem um livro, presidente, muito interessante, que chama assim, A Esquerda Complexada. E esse livro diz o seguinte, na década de 70, na década de 80, isso é um sociólogo francês que escreveu, ele dizia que as pessoas tinham vergonha de se dizerem de direita. Ninguém se dizia de direita. No máximo que a pessoa dizia que ela era apolítica. E a direita ela construiu uma narrativa nesses últimos anos no mundo, da meritocracia, do Estado mínimo, né? Da busca do lucro a qualquer custo. É por isso que eles não aceitam as políticas de inclusão, nunca aceitaram as cotas, nunca aceitaram o que nós fizemos no nosso governo. Por isso que sempre enxergaram o senhor, a experiência dos BRICS, da Unasul, como um risco para o projeto que eles representam. Essa é a hora de nós voltarmos a discutir com as pessoas um projeto de sociedade, presidente. Esta é a oportunidade que nós temos de fazer as pessoas pensarem sobre tudo o que aconteceu e perguntar para elas, valeu a pena? Valeu a pena? Nós estamos colhendo hoje os equívocos que foram cometidos. Nós temos que nos recolocar à esquerda, não só no Brasil, mas no mundo, como um projeto generoso de uma sociedade diferente desse mundo que eles estão apresentando como alternativa. O mundo deles é esse que está aí, presidente. É hora da gente politizar, fazer formação, estabelecer novas relações, desenvolver projetos de solidariedade, botar nossa turma, ajudar as pessoas a acessar esse aplicativo, porque a grande maioria das pessoas não tem nem crédito no celular. Fazer campanhas de solidariedade para ajudar as pessoas que estão passando fome, que não têm acesso a gêneros alimentícios e que estão sendo enroladas por esse governo. É hora de fazer o que a esquerda fez nos anos 70, de estar presente nos bairros, nas vilas. Eu acho que esse é o grande chamado que a gente tem que fazer para o nosso povo, presidente. E sair desse processo com um projeto claro daquilo que nós queremos para o país, enquanto um modelo diferente daquilo que eles representam. Eu acho que é um momento desafiador. É uma crise sem precedentes, mas ela abre para nós uma enorme oportunidade de restabelecermos um bom patamar da relação que a gente estabelece com as pessoas, presidente. Ô, Pimenta, não sei se você percebeu que eu estou fazendo o papel aqui de jornalista. Eu sou jornalista, estou entrevistando, e eu queria, Wellington, é o seguinte, querido, eu queria saber o seguinte, Wellington, para você dar suas palavras finais, o seguinte, em 2 minutos, veja como eu vou ser tolerante. 2 minutos, Wellington, é o seguinte, querido. O que você acha que a gente tem que fazer, que a gente tem que falar, que a gente tem que dar daqui para frente? Presidente, eu coloco 2 pontos. Um ponto, democracia. Eu avalio que a gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo com o Brasil. Eu quero aqui lhe parabenizar pela essa sua capacidade de diálogo com os diferentes. Prossiga nessa direção. Eu também estarei junto. Eu devo lhe dizer aqui que esses dias eu conversei, como eu lhe disse, com a presidenta Dilma, com o presidente Fernando Henrique, com o presidente Temer, com o presidente Collor, com o presidente Itamar, aliás, Itamar já morreu, com o presidente Sarney, e conversei com todos eles, exatamente mostrando a necessidade, nesse instante, de que mais líderes possam estar preocupados com a democracia, né? Tenho conversado lá com o Davi Alcolumbre, com o Rodrigo Maia, tenho conversado, aliás, hoje, presidente, dizer que faleceu a mãe da deputada Iracema Portela, que é uma ex-deputada, acho que da sua época, foi constituinte, Miriam Portela, pai da esposa do senador Ciro Nogueira, que é deputada federal, e ainda um primo dele, de coronavírus, né? Um dos que faleceram aqui é primo dele de coronavírus. Então, eu acho que o outro caminho é esse agora. Nós temos que juntar todas as vozes nesse país em 2 direções. Além da defesa da democracia,
a necessidade de que as coisas que estão sendo anunciadas aconteçam, que chegue dinheiro e dinheiro novo para os que mais precisam, para os pequenos empreendedores, mesmo para os médios, mesmo para os grandes, precisa chegar para não ter desemprego, o compromisso com o emprego, a proteção dos trabalhadores, a necessidade de que a gente tenha, no Brasil, o SOS, as condições de exame, as condições de vacina, os equipamentos de proteção aos profissionais, os equipamentos para salvar vida, UTI, respiradores, sala de estabilização, essas coisas. Por último, que a gente esteja já preparado para a necessidade, né, assim como nesse instante é ressuscitar vidas, é salvar vidas, mas nós vamos ter que ressuscitar o Brasil. Então, tem que ter um plano, e é com dinheiro novo, para que todo mundo possa estar junto nessa linha de colocar, né, a partir do poder público, União, Estado, município, as nossas estatais, enfim, trabalhando numa mesma direção para poder o Brasil sair de uma queda de economia, que eu vou lhe dizer, estão divulgando aí já menos 5%. Eu não sou economista, mas de tudo que eu analiso, não vai ser menos de 7% a queda no PIB no ano base 2020, senhor presidente. E isso aqui não pode ter como consequência desemprego. Então, por isso, se Deus quiser, nós vamos estar juntos, conte comigo, estarei aqui pelo estado do Piauí nessa luta. Temos que cuidar do Piauí, mas temos, sim, uma preocupação e vou estar junto aí nessa luta pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Muito obrigado. Wellington, obrigado a você. Eu queria te dizer o seguinte, meu querido, cuide com carinho, com coração do povo do seu estado. Obrigado, povo que... Vamos cuidar. Esse povo a dona Rejane está aqui lhe mandando um abraço aqui com o nosso povo. Cuide desse povo com carinho, que é a única coisa que dá prazer em quem governa, é cuidar com carinho do povo. Sabe? Então, eu sei que você é um homem que pensa com o coração, age com o coração, sem perder a razão. Então, cuide do seu povo, que é a coisa mais importante que você faça, e se sobrar um pouquinho de energia, ajuda a cuidar do Brasil, tá? Porque nós estamos precisando, porque nós temos um cidadão, sabe, desregulado na presidência da República. Padilha! Se Deus quiser, vamos nessa direção. Minuto, doutor Padilha, para você dar um grande para o povo brasileiro. Eu acho que o que a gente precisa fazer agora, além de tudo que a gente conversou, primeiro é estar muito próximo do povo, sobretudo o povo que mais vai sofrer. E a gente precisa dedicar toda a nossa energia, a energia do PT, do movimento sindical, do movimento popular. Eu tenho uma parte do meu tempo aqui dessas ao vivo, ou mesmo vou lá, visito, tenho ajudado, por exemplo, a formação de comitês populares de solidariedade e enfrentamento ao coronavírus. A gente pega a maior favela aqui na cidade de São Paulo, o pessoal do Heliópolis, que o senhor conhece muito bem, o pessoal da UNAS, fazendo uma grande campanha de mobilização, mapeando quem são os idosos ali, né? Rede de proteção aos idosos, solidariedade, como que ajuda o idoso a não ter que ir na farmácia, a não ter que comprar a comida, né? Alguém comprar por ele. Você preparar para a reunião do diretório do PT, você preparar um roteiro, como é que um jovem mais saudável pode ajudar sem passar a ideia que nós estamos desrespeitando o confinamento, ou seja, sabe, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode ser solidário, porque eu de vez em quando eu tenho vontade de sair, aí toda vez que eu falo, o pessoal, não, você não pode sair, você tem que ficar em casa. Eu não deixo, mas é isso mesmo, presidente. Os nossos sindicatos... Zona de risco. Deixa eu te contar, eu acho que nós precisamos ser muito solidários, a tentar ajudar as pessoas, sabe? E Padilha, é o seguinte, eu tenho que orientar que tipo de roupa que a pessoa tem que usar, que tipo de máscara tem que usar, que tipo de luva tem que usar, que tipo de avental tem que usar. Ou seja, para que as pessoas que são saudáveis, que são jovens, que têm possam ajudar as pessoas mais frágeis na periferia. Tem muita gente necessitando disso. Padilha, e uma coisa que eu vi ontem na televisão que eu quero perguntar para você. Ontem eu vi na televisão dizendo que um tigre pegou coronavírus. Você viu essa notícia?
Eu não vi essa notícia, mas a gente conhece, né? O coronavírus é um tipo de vírus que está presente nos felinos todos, então tigre, gato, né? Uma das suspeitas, inclusive, em relação a essa mutação que veio para o ser humano tem a ver com vários animais, sejam gatos, morcegos, baleia, né? É uma classe de vírus que é comum, que a gente conhece com uma certa frequência, né, a existência desse tipo de vírus nesses animais, né? As notícias que tem, por exemplo, da preocupação desse contato com animais domésticos, né? Se você pode passar o coronavírus para o seu cachorro, para o seu gato, a gente não tem nenhum relato sobre isso, né? Mas o que a gente precisa... Pode passar de volta para você, pô? Não, então não tem, porque esse é um vírus que está adaptado ao ser humano, não vai passar para esse animal, né? Para você ter isso, tem que ter muitos contatos, uma frequência muito grande para ter esse tipo de mutação. Mas a gente precisa ter um cuidado com os animais domésticos em casa, né? Porque tem um cuidado... Olha aí. Olha, eu estou com a minha aqui também. Sabe que essa daqui? Está cheio de coronavírus esse daí, viu? Desde Curitiba. E ela agora está aqui. Eu sei. Desde Curitiba. Estou com uma aqui também, aqui, ó, presidente. Aqui, ó. Quis conhecer aí, né? Mas minha filha não está aqui, viu? O cuidado que tem que ter com o animal doméstico, né? Pensar que é uma superfície também, né? Que pode alguém tossir, fica ali na boca, na baba, no pelo. Então, a preocupação com a limpeza tem que ser parecida, tem que ser a mesma aí, para não ter esse risco, né, presidente? Então, acho que uma coisa muito importante é isso, a gente está muito perto do povo, solidariedade. O senhor falou uma coisa muito importante na sua primeira fala pública aí, nessa coisa do coronavírus, o senhor falou assim, ó, cuide, se você se ama, cuide de você, se preocupe, cuide de quem você ama, do seu mais próximo. Eu acho que o PT surgiu para isso, para dar voz para o povo brasileiro, então a gente tem uma responsabilidade enorme nesse momento de estar muito próximo do povo brasileiro, né? Com essas medidas dos comitês populares, as orientações simples que nós podemos fazer. Eu tenho orientado, por exemplo, o pessoal de ocupação, tem um pessoal, aí em São Bernardo, inclusive, presidente, o pessoal construiu um projeto pelo Minha Casa Minha Vida, pessoal ligado ao momento de moradia, está pronto para ocupar o espaço. E qual que é o temor do pessoal? Pô, a gente vai lá ocupar o espaço, de repente morre alguém, né? Esse dia eu estava discutindo com o pessoal, vai virar uma coisa até, né? Então, como organizar a ocupação dessas áreas, né? Projeto novo habitacional que vai ser inaugurado por eles, como a gente cuidar do pessoal que está na área de ocupação, população em situação de rua, os trabalhadores que estão saindo para trabalhar, mesmo com situação de trabalho essencial, né? Que estão trabalhadores de supermercado, farmácia, né? Como a gente preparar esse pessoal para se proteger. Acho que esse é um desafio. E o outro, presidente, a solução, a saída desse mundo vai ser necessariamente uma saída global. Então, a gente tem que estar, ao mesmo tempo, muito próximo do povo, mas a gente precisa reforçar os nossos laços internacionais. Sei que o senhor passou aí por uma viagem na Europa muito importante, teve debate sobre a desigualdade. Esse tema da desigualdade no mundo está escancarando agora com essa pandemia. Então, a gente precisa reunir todos aqueles no mundo, do Papa Francisco, aos intelectuais, às lideranças políticas. Há muita gente que está se convertendo, tem neoliberal que está se convertendo ao papel do Estado, percebendo a situação. A gente precisa reunir essas lideranças do mundo para a gente construir um mundo novo. Esse mundo novo vai sair da nossa solidariedade com o povo que está aqui perto, mas com articulação internacional aí, global, com a liderança como o senhor pode ajudar muito a gente nisso, viu, presidente? E a terceira coisa é acreditar na ciência. Eu acho que nós vamos, com muita luta, com o trabalho dos pesquisadores, nós vamos descobrir, talvez a gente demore para descobrir um medicamento que mate o vírus, que tem uma ação forte em cima do vírus, mas certamente nós estamos descobrindo já medicamentos que podem ajudar o corpo humano a reagir. Os cubanos lá com a biotecnologia cubana, o interferon 2-alfa, mais de 1.500 pacientes já se trataram na China, tiveram uma boa resposta. Os japoneses descobriram agora, anunciaram nessa semana, registraram no Japão
colocar à disposição do governo brasileiro. O governo brasileiro não deu uma resposta sobre isso. Um medicamento antiviral que pode ter um papel. Estão descobrindo agora que um medicamento que a gente usa aqui para matar piolho, presidente, a ivermectina, a gente usa para matar piolho, pode descobrir no laboratório que tem efeito, pode, quem sabe, ajudar no tratamento, né? Infelizmente, saiu hoje um resultado inicial do estudo brasileiro sobre a hidroxicloroquina, que o Bolsonaro, de forma irresponsável, chegou a fazer propaganda por aí, mostrando que os resultados não são tão animadores ainda no estudo brasileiro. Dado preliminar hoje, feito pelo pessoal da Fiocruz e a Fundação de Medicina Tropical de Manaus. Mas vamos perseguir, vamos ver quem sabe com mais... A única coisa que eu torcia para o Bolsonaro ter razão. Mas infelizmente os dados... É isso, infelizmente os dados não são tão positivos, mas quem sabe com dados, com mais pacientes, a gente consiga ter um dado melhor. Dá certo para casos graves, né? Mas não reduziu muito a mortalidade em casos graves, esses são os dados que saíram hoje, viu, Wellington? A redução foi, estatisticamente, né, quase igual como se não tivesse tomado, nos dados que saíram hoje. Mas tem muitos estudos, quem sabe com mais pacientes vai ficando mais claro, né? Mas certamente a ciência vai ajudar a descobrir um medicamento que possa reduzir esse sofrimento. A gente precisa apostar e confiar nisso. Vamos apostar no descobrimento de uma vacina, para que no intervalo aí, se não... Acho difícil nesse ano, mas talvez já no inverno do ano que vem a gente possa ter maior proteção para as pessoas aí, presidente. Acreditar na ciência, na luta desse pessoal que, é um orgulho, né? O Brasil ter 2 mulheres negras, uma do Instituto de Medicina Tropical da USP, a outra do Adolfo Lutz, em 48 horas terem descoberto, né, sequenciado o genoma do vírus aqui no Brasil, quando a Itália demorou mais de 2, 3 semanas. Então a gente apostar muito nesses pesquisadores, estão nos institutos públicos, comitê de especialistas aí que os governadores do Nordeste montou, né? A gente confiar e acreditar que a gente vai descobrir aí algum tipo de medicamento que possa reduzir esse sofrimento de uma doença que até hoje é fatal, sobretudo para os idosos e para as pessoas que têm algum tipo de doença crônica, viu, presidente? Eu sou otimista, vamos para a luta, né? Deixando o Bolsonaro lá no isolamento político, tem que ter a quarentena política do Bolsonaro, né? Os governadores, o parlamento, as lideranças reais desse país assumirem a condução dessa saída, viu, presidente? Obrigado, Padilha. Pimenta, você com a palavra. Presidente, eu quero agradecer para o senhor, né, presidente, por essa sua disponibilidade, né? 2 anos hoje, daquela final de tarde tão triste na nossa lembrança, lá em São Bernardo, o senhor passar por tudo que o senhor passou. E o senhor tem essa capacidade inspiradora, né? De ser não só um grande exemplo para nós, mas também... né, o senhor tem uma força, uma disposição que realmente, para nós, é um orgulho, presidente, estar na mesma trincheira do senhor, né? O senhor sabe que eu sou muito fã do Papa. Fiquei muito feliz quando eu vi o senhor com o Papa, né? Aquele encontro com o Papa. Né? E acho que uma hora como essa que a gente está vivendo, presidente, é uma hora que mexe muito com a gente, né? Eu tenho me emocionado muito, viu, presidente? Você viu a mensagem do Papa hoje? Eu não vi, presidente. Você não viu? Eu não vi a mensagem do Papa hoje. Né? O senhor sabe que a gente fica muito... né? Começa a pensar nas pessoas. Eu me emociono de ver os cubanos chegando na Itália. Eu me emociono de ver as notícias sobre os profissionais da saúde que perderam a vida. Né? E acho que a gente tem que ter essa capacidade, presidente, de tentar achar aquilo que a gente tem de melhor em cada um de nós para poder atravessar esse momento e construir as bases daquilo que a gente quer para o futuro. Né? Eu quero agradecer muito ao pessoal das todas as redes aqui que estão conosco hoje, as redes do PT, os blogs. Isso mostra, presidente, aquilo que eu sempre digo para o senhor, a gente tem que constituir essas redes para poder fazer com que a nossa narrativa possa chegar ao nosso povo. Presta atenção aqui, presta atenção aí, é curtinha a mensagem do Papa, para você que gosta tanto do Papa, termina a sua fala. É um Twitter. Diz o Papa, nestes dias de Quaresma, vimos a perseguição que Jesus sofreu, como foi julgado com hostilidade,
mesmo sendo inocentes. Rezemos juntos hoje por todas as pessoas que sofrem por uma sentença injusta por causa da hostilidade. Esse papo é pop, hein, presidente? Então, eu quero concluir, presidente, agradecendo amigo, hein? ao nosso pessoal que tem conseguido fazer com que a nossa voz, que a nossa narrativa possa chegar mais longe. Hoje foi uma experiência maravilhosa. Depois o Stucker vai passar para o senhor, somatório de todo mundo que transmitiu, todas as redes. É muita gente de todo o Brasil ligada conosco. Agradecer ao Wellington, ao Padilha. Sabe que nós, do Rio Grande do Sul, temos algumas preocupações adicionais, presidente. Nós estamos praticamente na antevéspera do inverno. Nós já temos uma superlotação natural do sistema de saúde do Estado por conta das doenças respiratórias. Essa semana, várias cidades já fizeram menos de 10 graus. Nós temos a população da maior faixa etária do país. Nós temos quase 15% da nossa população com mais de 60 anos. Então, o Rio Grande do Sul é um caso que nos preocupa muito, né? E dizer para o senhor o seguinte, presidente, eu acho que nós estamos com enchente, viu, Pimenta? Tem um ditado popular que diz que é na hora da dificuldade que a gente conhece os amigos, né? Eu acho que na hora da dificuldade que o povo também conhece quem são os seus governantes, quem são as suas lideranças. E certamente o mundo inteiro hoje olha com atenção para o Brasil, sabe tudo que o senhor fez aqui, tudo que nós fizemos. Eu acho que esse momento é um momento que a gente vai encontrar força para sair dele muito melhor do que a gente entrou, né? Desenvolvendo esse sentimento de solidariedade, de companheirismo, de amizade, de esperança, do mundo melhor, que enfrente, né, a desigualdade, a concentração da renda, que recoloque na ordem do dia um outro projeto de mundo, um outro projeto de sociedade para todos nós, com a inspiração do Papa, com os ensinamentos de todos nós, com a experiência do senhor. Eu acho que a gente tem condição de sair desse processo muito melhor. E não aceitar, presidente, essa coisa do Bolsonaro, dessa gente que, se morrerem, afinal de contas, já tem mais de 60 anos, né? Ou já estavam doentes, eles tratam aí. Eles estão. Agradeço ao senhor e espero que a gente tenha força, energia e capacidade necessária para atravessar essa tormenta, governador Wellington, ministro Alexandre Padilha. Nosso povo precisa muito de nós, muito do senhor, e a gente não pode falhar com eles nessa hora. Um abraço, presidente. Obrigado. Um abraço para todos aí, muitas bênçãos de Deus. Um abraço, presidente. Deixa eu dizer 3 coisas para você. Primeiro, Pimenta, vamos agradecer a TV 247, agradecer ao DCM, agradecer a Revista Fora, agradecer o PT na Câmara, agradecer o PT no Senado, agradecer as redes do Lula. Eu não tenho rede, mas aqui está dentro que é a rede do Lula, então faz de conta que eu tenho rede. Eu não sei o que é isso, não, mas está aqui. E agradecer a todo mundo que participou ativamente. Eu queria dizer 2 coisas para terminar. O Wellington, primeiro, eu tenho certeza que o aprendizado que a humanidade vai ter desse coronavírus é que nós precisamos voltar a ser seres humanos e a privilegiar o humanismo. Nós precisamos voltar a pensar com o coração, nós precisamos pensar a ser mais solidários, nós precisamos começar a pensar, estender mais a mão para aqueles que precisam mais da gente. Nós precisamos até pensar, sabe, qual é o sentido da vida que fez com que Deus nos colocasse no mundo. Eu digo sempre, olha, vamos aproximar de Deus, presidente. Eu digo sempre que Deus foi muito generoso comigo, porque sair da onde eu vim, passar o que eu passei, chegar onde eu cheguei e estar vivo para viver esse momento que eu estou vivendo, só pode ser uma graça de Deus, só pode ser uma coisa de um ser superior, sabe? Que a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. E eu sinto isso, eu sinto que a vida só tem sentido se a gente deitar toda noite a cabeça no travesseiro e a gente dormir com a tranquilidade que a gente fez o bem para alguém, que a gente não fez o mal, que a gente não desejou mal para ninguém, que a gente estendeu a mão para outra pessoa. Sabe, eu talvez por ser mais velho que vocês, eu sou de uma geração, Hélio, em que, mesmo sendo muito pobre, quando eu morava em Santos, quando eu morava na Vila Carioca, aqui em São Paulo, perto do Instituto, quando chegava um mendigo todo maltrapilho na porta da minha casa, a minha mãe mandava a pessoa entrar e a pessoa almoçava com a gente na mesa.
sabe? Hoje a gente não vê mais isso. Hoje a gente pegar um maltrapilho na porta de uma casa pedindo um prato de comida é capaz da pessoa chamar a polícia, é capaz da pessoa ofender, é capaz da pessoa sequer olhar na cara das pessoas. É esse mundo perverso que nós temos que destruir e fazer sentido ao humanismo. Eu, às vezes, faço crítica, as pessoas acham que eu sou contra, sabe, a modernidade, os avanços tecnológicos. Não. Mas eu não quero me transformar num algoritmo. Eu quero continuar a ser um ser humano, eu quero ter sentimento, eu quero ter vontade própria, eu quero votar porque eu quero conhecer a pessoa que eu vou votar, eu não quero votar por causa de uma mentira, de um fake news, sabe? Eu quero votar numa pessoa que eu possa ter o direito de me arrepender amanhã e não votar mais nele, sabe? Eu quero ter a certeza de que eu fiz uma coisa boa todo santo dia. É assim que eu norteei a minha vida nesses 74 anos e é assim que eu quero manter a minha vida. Ou seja, é muito melhor a gente ser bom, é muito melhor a gente ser humano, é muito melhor a gente ser carinhoso, é muito melhor a gente ser amoroso com as pessoas, tratar as pessoas bem, gostar das pessoas como elas são, não olhar para as pessoas como se fosse um adversário, um inimigo, só porque não pensa como eu penso. Então, eu sou um ser humano que eu agradeço todo santo dia a Deus. Hora que eu levanto, Ele me deu mais um dia. E hora que eu deito, eu agradeço mais uma vez o dia que Ele me deu e vou deitar com a esperança de que vou acordar para ter mais um dia. É esse mundo, Wellington, que nós precisamos criar. Eu, Pimenta e Padilha, é esse mundo. A gente não pode ter mais um mundo de governante perverso, de governante que não olha o pobre como um ser humano, olha o pobre como se fosse um número, como se fosse um algoritmo, como se fosse o resultado de uma pesquisa. As pessoas não veem ser humano. Então, eu quero agradecer a vocês, agradecer a todo mundo que participou dessa transmissão, dizer para você, Padilha, que eu fiz a pergunta dos felinos e mostrei a cachorrinha que estou aqui. Essa cachorrinha, ela faz parte da família agora. Ela, sabe... Ela ficou 580 dias lá, sofrendo, dormindo no frio, sabe, passando necessidade. Depois a Janja levou ela para casa, cuidou dela. Ou seja, ela agora está aqui, agora eu tenho que cuidar dela. Sabe? Então, gente, é o seguinte, ó. Se não é porque a televisão falou do felino que a gente agora vai sair, como eu vi outro dia, uma pessoa matar um cachorro, porque o cachorro espirrou, sabe, na rua. Ou seja, não tem sentido a gente ser tão canalha a ponto de não saber gostar das coisas que gostam da gente. Então, é preciso ter muito cuidado, é preciso a gente não ter nada precipitado, tem que tratar o nosso bichinho com carinho, da mesma forma que a gente trata os nossos irmãos, nossos filhos, né? Eu queria pedir, Padilha, para que a cada brasileiro ou brasileira ficasse em casa, que é a melhor forma de se salvar. Ou seja, eu sei que a pessoa tem que trabalhar, eu sei que a pessoa tem que comer, mas se a pessoa morrer, não vai nem trabalhar, nem vai comer. Não precisa se salvar. O que precisa é o Estado cumprir com a sua responsabilidade e garantir que as pessoas possam ficar em casa se cuidando. É a melhor consulta médica, é a melhor UTI, é melhor tudo é ficar em casa. É cansativo, mas eu fiquei 580 dias dentro de uma cela de 15 metros quadrados e suportei, porque eu não queria que o ódio tomasse conta de mim. Ora, nós sabemos, Padilha, Pimenta e Wellington, que nós precisamos ver o seguinte: tem um tipo de gente que precisa trabalhar. As pessoas que trabalham em supermercado precisam trabalhar, as pessoas que trabalham vendendo um remédio têm que trabalhar, as pessoas que trabalham de motorista têm que trabalhar. Ou seja, tem um monte de gente, agricultores têm que trabalhar, as pessoas que trabalham na feira têm que trabalhar. Agora, para que aquelas funções de primeira necessidade possam exercer as suas funções, é preciso que o Estado cuide de dar para elas equipamentos e proteção necessária para essas pessoas poderem se sentir à vontade. Eu vi na televisão esses dias as pessoas no Rio de Janeiro pegando ônibus lotado. Você não pode permitir que isso aconteça. Você tem que estar lá, coloca alguém da prefeitura no ponto de ônibus para orientar, para distribuir luva, para distribuir máscara, para distribuir qualquer coisa. É isso que o Estado tem que fazer. Tire o funcionário público da bunda na cadeira e bote nos pontos de ônibus, na estação de metrô, sabe?
para orientar a sociedade. É isso que a gente tem que fazer, Padilha. É cuidar dos seres humanos, é cuidar dos nossos irmãos e das nossas irmãs, é cuidar da nossa gente. Sabe? Então, eu queria agradecer a cada um de vocês. O Elite, você que é um companheiro evangélico, sua mulher que é evangélica, eu queria que você assistisse esse dia. Sou católico, a Regiane é que é evangélica. Esse dia Aqui nós vivemos em casa o ecumenismo. Esse dia eu vi um culto de um pastor, sabe, expulsando o coronavírus pela televisão, sabe? Eu sinceramente, achei muito engraçado. Eu não sei se é para rir, se é para chorar, mas eu achei engraçado uma pessoa expulsar, fazer milagre pela televisão. O que eu acho é o seguinte, Wellington, todo mundo, fala para a Regiane, ou seja, todo mundo, sabe, seja evangélico, seja católico, seja da religião judaica, seja da região afro-americana, ou seja, todos nós precisamos nos tratar com respeito e com carinho. Todos nós. Sabe, eu acho que, quando eu era presidente, eu dei demonstrações de respeito à religiosidade de cada pessoa. Não cabe ao presidente da República se meter onde ele não é chamado. O presidente da República vai garantir, através da legislação, o direito das pessoas exercerem livremente as suas crenças religiosas. É esse que é o papel, não é ficar dando palpite, não é dizer que tem que eleger não sei o que isso, não sei o que aquilo. Não é o papel de um governante. Então, eu quero agradecer. Eu gostei dessa live, Pimenta, porque eu percebi que eu tenho um certo tipo de repórter. Parabéns pelo dia do jornalismo, presidente. Eu estava pensando... Eu já tinha... Quanto tempo faz que eu lhe incomodo para a gente fazer uma live com o senhor coordenando como hoje? Quanto tempo faz que eu lhe incomodo? Não, mas eu acho que o que é bom demora. Deixa eu falar uma coisa, Pedro. Eu estava pensando, Wellington, eu estou pensando em fazer uma com os novos governadores do Nordeste. Boa. Estou pensando em convidar sei lá, um cara bom de imprensa para fazer pergunta e também a gente ficar... Porque esse depoimento que você deu, Wellington, é muito forte. A realidade que a gente está vivendo é muito forte, Wellington. Porque as pessoas que ficam vendo as entrevistas do governo pensam que está tudo resolvido. Todo dia libera um pacote de dinheiro, parece que é o mesmo dinheiro. Parece que é o mesmo dinheiro, parece que é a mesma gema do mesmo ovo, ou seja, não tem nada novo e o dinheiro não chega nas pessoas. Quando o dinheiro chegar nas pessoas, a gente vai perceber que a sociedade brasileira vai ficar mais tranquila, sabe? Vai ficar menos assustada e ela vai ter mais confiança de que o governo vai ajudar a cuidar dela. E o papel de vocês é até fazer pressão e não ter medo da cara feia do presidente. Não ter medo. Quem cuida do povo, sabe, é o governador e são os prefeitos. Você está lembrado que em 1985, eu não esqueço nunca a musiquinha que o PT fez na campanha para prefeito. Uma cidade parece pequena se comparada com um país. Mas é na sua cidade. Começa a ser feliz. Então, nós precisamos ajudar, sabe, tendo em conta que é na ponta o prefeito recebendo ajuda, recebendo apoio, que ele vai resolver o problema que lá de Brasília é impossível resolver. Por isso, querido, obrigado, parabéns a vocês, eu agradeço de coração a participação de vocês, e obrigado, Pimenta, pela insistência, querido. E todo mundo junto, ó, fique em casa. Pimenta, só para terminar, eu queria puxar uma salva de palmas aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Saúde, por hoje, pelo dia da saúde, que estão cuidando das pessoas aí, viu, Pimenta? Cuidando, buscando aliviar o sofrimento, dando muita gente. Pense numa proposta para solidariedade para mais gente. Eu vou apresentar. Um partido que tem muito jovem, muita gente que pode ser solidária. Isso aí. Gente para se cuidar, sabe, para ajudar os outros. É isso aí, é isso aí. Vamos lá. Abraço. Que Deus, obrigado, presidente. Deus fique com vocês e cuide de vocês, porque o povo brasileiro precisa de gente como vocês. Até a próxima. Deus abençoe, presidente.